Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Boa noite, meu querido. Boa noite, Lara Brenner. Como é que você tá? Tudo ótimo. Você já está na pegada do nosso tema. Eu já vim de vermelho. Trazendo esse vermelho assim, meio sangue, né? E tudo Por mais. quê? Por que eu estou de vermelho, Lara Brenner? Porque hoje vamos falar de um tema: porradaria. Ó, tiro porrada de bomba. Leve não vai ser, então prepare-se. Vamos falar hoje com Bernardo Kister sobre marxismo na igreja. Muito bom. Seja muito bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo convite da Brasil Paralelo. Obrigado a vocês dois. Estou à disposição. Bernardo, Vamos que o tempo urge. exato. Bernardo que dispensa apresentações, Sim. mas que modestamente se auto-intitulou simplesmente professor e jornalista. Tá bom. O jornalista até podia tirar, né? Tá meio indigno. Bernardo, eu falo Kuster ou Kister? Kister. Kister, com Exato. trema, né? Faz boca de u e fala aí. Exato, aí muito do simples. alemão. É. Nós vamos falar sobre marxismo na Você é igreja. Brenner, né? Também é alemão. Brenner, exatamente. Quando eu falo Brenner desse jeito, o negócio soa tão afetado ali. É, que só já fica- bonito. Já falo meio goiano, Já adianto que eu não Brenner. vou te chamar assim não, Lara Brenner. Bernardo, quando a gente pensa em marxismo na igreja, Sim. pensando assim com a cabeça de um afegão médio, Sim. vem imediatamente à nossa cabeça teologia da libertação. Uhum. Só que ao pensar em teologia da libertação, ainda é algo meio difuso. Está atrelado assim a um anel de tucum, uma missa meio esquisita, falando umas coisas que são meio estranhas e mudam um pouco o sabor do vento, uma arquitetura meio de caixa, assim, meio moderna, não tem aquela igreja apontada para cima, mas são elementos soltos. E eu queria começar perguntando para você do que nós estamos falando quando falamos em teologia da libertação. O que é isso? Bom, assim, quando nós vamos falar de teologia da libertação, a gente não pode falar disso sem entender primeiro um pouquinho antes de onde ela nasceu, porque, veja, a teologia da libertação, ela não é, por assim dizer, uma criação dos teólogos. Existe uma diferença, porque as pessoas quando vão explicar, por exemplo, se você vai conversar com um tipo como o Leonardo Boff, por exemplo, ele vai dizer assim, não, a teologia da libertação nasce nos anos 60, com o Concílio Vaticano II, com os movimentos sociais, ela surge com os novos movimentos teológicos e as efervescências que ele chama. Se você pergunta para um Ratzinger, o que ele achava, ele dizia, ela surge também do Concílio Vaticano II e com esse movimento que existiu do terceiro mundismo. Né? Ou seja, o mundo pobre, subalterno imperialismo americano, que é uma ideia criada por Mao Tse Tung. Né? Se você pergunta para um tradicionalista, o que é radical, vamos dizer assim, um cara extremamente... Né? Ele vai dizer, não, a teologia da libertação é um bando de comunista que entrou na igreja e que fez isso de dentro. Ou seja, não é uma coisa intra-eclésia, dentro da igreja. É uma coisa que foi plantada de fora. Certo? E se você conversa, por exemplo, com um tipo como o Louis Mir, que era na verdade, um comunista de quatro costados, de família histórica no Brasil, comunista, etc., ele vai dizer para você que a teologia da libertação é uma criação da igreja. Olha só, ele diz que é uma criação, mas não da igreja do tipo assim, alguns bispos, da igreja do tipo Vaticano. Então, sei lá, o Papa João Paulo II, né, na época Paulo VI, né, teria criado... o João XXIII e o Paulo VI tinham criado a teologia da libertação para se utilizar das massas, né, da esquerda e agremiar as pessoas para tomar conta. Tanto que no livro dele, chamado Partido de Deus, ele chama o Partido PT-CNBB. E ele é comunista. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que existem 5 teses e elas mais ou menos são conflitantes, mas eu digo para vocês, nenhuma delas está errada, de alguma maneira. Todas elas estão certas. A minha tese é a 6ª, e que mais ou menos faz uma confluência de todas elas. Né? Bom, isso eu aprendi, né, com o professor Olavo, com os bons analistas. Né? A gente não deve nunca desconsiderar as posições. Né? Então, qual que é a minha tese? Então, foi alguma coisa que surgiu, como dizem os tradicionalistas, de fora da igreja? Foi. Porque, como eu vou mostrar depois para vocês hoje, houve de fato uma infiltração. Ou seja, elementos de fora, de partidos soviéticos, cubanos, que infiltraram a igreja, que não eram católicos. Houve pessoas de dentro da igreja que fizeram isso? Houve. Que é a tese do Louis Mir. Houve, como disse o Ratzinger, também questões ligadas ao Concílio Vaticano II e ao terceiro mundismo? Houve. Principalmente relacionadas à teoria da dependência, criada por um dos tipos como o Fernando Henrique Cardoso. Houve, como disse o Leonardo Boff, toda uma efervescência social? Sim, houve. Então, é uma confluência de todos esses fatores.
Tudo isso para dizer para vocês o seguinte: a gente não pode entender a teologia da libertação nem como apenas isto que você está mencionando, Laura, do tipo, o padre que em vez de fazer a missa, né, e fazer um discurso sobre o evangelho, ele vai fazer um discurso político, ele vai fazer crítica social, ele vai dizer que o milagre da multiplicação dos pães é apenas o milagre da partilha, porque Jesus quebrou aquela ideia de que as pessoas tinham o pão, que era delas, mas na verdade o pão é de todo mundo. Que não foi um milagre. Não foi um milagre. O verdadeiro milagre, até eles podem admitir, mas o verdadeiro milagre é que Jesus quebrou as amarras ideológicas. Isso está no livro Mística e Espiritualidade do Frei Beto, por exemplo. Não é? Ou seja, Jesus quebrou as amarras de classe, de que as pessoas possuíam os seus bens, de que elas não eram donas de fato. Ou seja, Jesus era um marxista. Jesus foi o primeiro. Né? A tese revolucionário. Exato. Mas essa tese é bem antiga, hein? Então, assim, se você for ver, ele é isto, só que isto é a última parte, o último desdobramento. Mas o que é, no fundo, a teologia da libertação? Ele é um movimento. Por isso engloba intelectuais, engloba políticos, engloba fundações internacionais, engloba os padrezinhos da paróquia, engloba bispos e CNBB. Então, um movimento de várias classes e castas que trabalham juntos, que busca utilizar a igreja para que ela contribua com o processo revolucionário. Instrumentalizar. Exato. Então, assim, pode ser parte da igreja? Pode. Pode ser a maior parte dela? Pode, como é hoje no Brasil. Mas é para fins políticos. Para fins políticos. Por quê? A teologia da libertação, ela nasce tanto de uma vertente mais, vamos dizer assim, filosófica no sentido liberal, né, na Alemanha, mas ela também nasce da linha marxista, mas principalmente desta que ela importa a sua ideia. E o centro da teologia da libertação nem é tanto essa coisa do padre ficar fazendo essas maluquices da missa. Ele não vai usar as vestes corretas, ele vai bagunçar toda a arquitetura celebrar da a igreja. missa com tapioca e cachaça. Exato, como acontece às vezes. Isso, sério isso? Sim, meu Deus do céu, Nordeste ali, tem muitos casos em que, inclusive, tem até no Rio Grande do Sul, missa campeira, em que o padre coloca a picanha, o espeto de picanha no altar e consagra a hóstia, o vinho e a picanha no altar meu também, Deus, junto com o chimarrão. Ou seja, acontece uma missa regional ali, pô. Bernardo. Missa regional, exato. O pessoal faz. Então aqui em São Paulo a tradição é virado paulista. Então, vai fazer o quê? Vai botar um cuscuz aqui? Exato, vai botar um purê com um hot dog ali? Tu vai botar lá, como é o nome daquilo? Os peixes, lá vai botar como é que é? Vou tomar um tacacá. Vai botar um tacacá lá no negócio, o maniçoba, né? Pra consagrar. É mais ou menos isso que é o processo de enculturação. Mas, no fundo, a ideia central da teologia da libertação é a seguinte: nós não vamos partir da revelação. E o que é revelação? É as escrituras e a tradição da igreja. Isso é o que ensina o próprio Concílio Vaticano II. Ou seja, é a palavra que a igreja disse que é a palavra de Deus e o que a igreja ensina ao longo dos séculos que não está registrado na palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus, né? No final das contas. A soma dos dois, das escrituras e da tradição, é a palavra. E o magistério é o intérprete legítimo disto. Talvez tenha o tripé da igreja. Para eles, então, nós não temos que nos voltar à palavra de Deus e ao magistério para obter a nossa teologia. Porque teologia é o quê? É a reflexão sobre Deus. Então, se Deus falou, vamos falar de onde ele ouviu. Vamos conversar a partir de onde que Deus falou. Deus falou aonde? Aqui e aqui. Então, vamos pensar sobre isto, que é o que sempre fizemos. Mas a ideia não. Nós vamos fazer teologia a partir de um outro lugar. Agora, a partir de outro lugar pode ser qualquer lugar. Pode ser a partir dos pobres, como é tradicionalmente na teologia da libertação? Pode. Mas hoje em dia não é só isso. Pode ser a partir dos gays, dos trans, dos bis, enfim, do LGBTQIA, USB, TV, sei lá, qualquer coisa. Virou uma senha forte já. Pode ser a partir dos migrantes? Claro. Pode ser a partir dos gordos? Pode, porque você pode ter um argumento, né? Pode ser a partir da mulher? Pode ser. Pode ser a partir da Revolução Feminista? Pode. Pode ser a partir da terra, dos indígenas. Tudo que convier. Tudo que convier, que fomente de algum modo uma reflexão que quebre com a tradição e as escrituras, quebre com a igreja de sempre, por assim dizer, e que faça com que a igreja, de algum modo, né, ajude a empurrar esse zeitgeist, esse espírito do tempo, para que as pessoas aceitem a revolução, né, e de algum modo contribuam com ela, é válido. Então, assim, é um novo modo de se fazer teologia e que vai redundar nessas loucuras. Só que não redunda nisso, porque hoje você tem, e eu não vou citar nomes aqui, mas qualquer um sabe, você tem um monte de padre, às vezes até de batina, entendeu? Que não é, vamos dizer assim, um herege, né? Tipo esses antigos aí teólogos, mas ele tem uma teologia absolutamente laxa, ou seja, assim, fraca, que só serve de uma espécie de um coach, é o coachismo cultural.
Entendeu? É o cara que fica dando motivacional. Entendeu? Dica do dia. O que você pode fazer para não sei o quê. Faça isso, meu irmão, senão vai dar tal coisa. Então, assim, eu digo, meu Deus do céu, o evangelho é isto? Ou seja, Jesus Cristo veio, os santos, os mártires da vida, para fazer o quê? Coach? Tenha santa paciência. Quase 10 dicas para você melhorar na sua vida. Exato. Não. Isso pode se transmutar até nisso, essa perversão. Entendeu? Então, é porque as pessoas confundem muito, assim, teologia da libertação com aquele comunismo, né? Como vocês estão fazendo agora a produção da história do comunismo soviético, aquela coisa brutalista, enfim, né? Burocrática e tal, massiva. Mas nem sempre. Nem sempre. Ela pode ser como tem aqui em São Paulo, o padre Júlio Lancelotti, que é um comunista nato, entendeu? E ele é, assim, um dos claros exemplos. Ele vai ser, assim, no momento que ele morrer, no dia seguinte, eles vão tentar canonizar ela. Ele vai ser o mártir da teologia da libertação, santo deles, uma coisa do tipo. Né? Porque ele é um comunista e defende todas as pautas identitárias, todas as pautas revolucionárias, só que ele tem o verniz de São Francisco de Assis, né? Uma figura meio, né? Eu cuido dos pobres, etc e tal. Bom, mas eu digo assim, você não pode fazer propaganda disso. Ainda mais usar a tua caridade para fazer propaganda política. Né? Se eu bem me lembro, Jesus disse que tua mão direita faz, tua esquerda não deve saber, né? E aí então ele usa esse em benefício da eleição do Lula, como ele mesmo admitiu, né? Nós te elegemos, trabalhamos muito, né? Para eleger o Lula. Então, no fim, pode ter até esse verniz bonitinho. Mas muitas vezes é bem mais sutil. É muito mais sutil. E falando, Bernardo, desse marxismo, eu quero continuar nessa pauta. Sim. Você já levantou a bola pra mim, agora eu tenho que cortar e avisar pro pessoal de casa que acabamos de estrear a Lara Brenner. Lara Brenner. Acabamos de estrear, entendeu? História do Comunismo, uma série documental com 6 episódios, o maior épico que a Brasil Paralelo já produziu, são mais de 50 entrevistados, só gente de peso, só os comunistas, assim, nato, os caras, os socialistas, os caras que pegaram a biografia, até o biógrafo do Lenin, por exemplo. Né? Esse próximo episódio que vai lá nessa semana, porque da semana passada foi de Marx. Começou ali. O dessa semana vai ser sobre Lenin. Pô, aí a gente entrevistou só o cara que estudou Lenin 30 anos da vida dele, entendeu? E catalogou os livros de Lenin. Alguma coisa de Lenin ele deve saber. Deve saber. Então, assim, até pros comunistas que estão nos assistindo aí, que eu sei que vocês gostam de assistir a gente aqui, né? Pra poder aprender alguma coisa. O amor é mais fiel que o ódio. Até pra vocês aí, ó, vocês não podem desconsiderar esse documentário, porque está de fato incrível. E estamos com uma promoção essa semana, né? 50% de desconto, então corre, aproveita. O QR Code está aparecendo na tela durante esse episódio inteiro e tem o link na descrição, certo? Exato. Então, voltando a nossa pauta. Pra pauta aqui. Lembrei de um negócio aqui. Como já diz os comunistas, né? Como? Não tem dinheiro público, né? Então, eles ficam falando que a gente é financiado, que não sei o quê. Só os por membros, vocês. né? Só os membros que financiam a gente, né? Então, vamos mostrar pra galera aí a força da Brasil Paralelo. Eu queria aproveitar, então, seguir nessa temática. A gente começou falando de teologia da libertação, entramos um pouco nessa questão do marxismo. A gente pode dizer, então, que a teologia da libertação é o próprio marxismo dentro da igreja? Sim, de alguma maneira sim. Eu acho que não é uma definição, mas é uma colocação imprópria, né? Porque, de fato, é. Mas se a gente entender o marxismo de fato como ele é, ou seja, o marxismo ele não tem, como já demonstrou muito bem o Leszek Kolakowski naquele livro, como chama, meu Deus do céu? As vertentes do comunismo, né? Em que ele vai demonstrando desde Saint-Simon até tipos mais modernos, como a Escola de Frankfurt, como o marxismo mudou de ideologia, ou seja, de discurso. Ou seja, os discursos vão variar, entendeu? Você tem um Marx dizendo que a revolução vai acontecer naturalmente a partir do processo de concentração de propriedade privada na mão dos burgueses, a classe proletária aumentando, vai existir uma diferença muito grande, um empobrecimento, etc. e tal, e vai haver uma revolução naturalmente, ele dizia. Né? Isso iria causar guerra mundial, etc. e tal. Ele dizia que isso ia acontecer inevitavelmente e naturalmente, né? Eu acho muito esquisito o Marx dizer isso e ainda escrever um manifesto pensando que as pessoas se unissem, né? Se vai acontecer naturalmente, você não precisa falar nada, né? Exatamente. Eu digo, não preciso dizer todo observação. dia, né? Por favor, sol nasça no dia seguinte. Né? Se o sol vai nascer, mas o Marx não. Sol e lua univos, né? Fazem dia e noite. O Marx era no final das contas, um trouxa, né? Nesse ponto, né?
Mas é óbvio que ele não acreditava que ia acontecer naturalmente, ele tinha que guiar o processo. Mas se você pega um Lenin, o Lenin diz, não vai acontecer naturalmente, eu tenho que ver acontecer no prazo da minha vida, vamos querer a vanguarda revolucionária, porque todo esse povo aí não sabe fazer revolução. A Rússia está medieval, está num processo ainda que não está capitalista, mas vamos adiantar o processo. Aí brigou com os mencheviques que queriam fazer aliança com os capitalistas para implantar o capitalismo, para depois fazer a revolução em cima do capitalismo. Ou seja, fez o contrário do que Marx disse. Porque tinha que esperar o capitalismo se As desenvolver. fases, não, porque o marxismo Pra é um ele cair negócio- depois. Exato. Você tem que enforcar o capitalista com as próprias tripas dele, entendeu? Você tem que esperar o capitalismo chegar no ápice e depois você demoli-lo. Não dava tempo ali. Nada. Aí vem como é o nome dele? O Gramsci diz, não. É exatamente o contrário. Não precisamos fazer uma revolução violenta. A gente faz a revolução cultural, depois a gente mata todo mundo. Porque o pessoal acha que o Gramsci era um pacifista, mas ele era um assassino maluco, né? Ou seja, queria que todo mundo morresse também. Aí vem o Scott de Frankfurt, não, nós não vamos construir nada, nós vamos demolir tudo. Aí depois, nos anos 80, veio o Ernesto Laclau e vira totalmente o contrário. Aí vem a Chantal Mouffe e fala... Ou seja, o marxismo tem 1000 linhas, mas ele tem um compromisso, no fundo, com a revolução. Com a destruição. Com a destruição e a concentração de poder. Certo? Mas o cerne do marxismo... Por que é uma pergunta que o Olavo sempre se fazia. Ou seja, como é que você pode ver essas diferentes matrizes dentro do comunismo e eles se matavam por causa disso? Eram brigas ferrenhas. Pô, os bolcheviques mataram os mencheviques, né? Assim como o pessoal da esquerda matou o pessoal da direita na Revolução Francesa, né? Os com culote ou sem culote, etc. e tal. Depois o raio do Stalin matou o Trotsky, uma picaretada na cabeça no México, né? Enfim, sempre se odiaram dentro do movimento. Mas, no final das contas, eles fazem... Qual que é o eixo de pertencimento? Ou seja, o Olavo dizia que era uma cultura. Ou seja, que era um conjunto de gestos, de palavras, chavões, de modos de vestir-se, não é? Que faziam com que a pessoa se sentisse, de fato, pertencente a uma cultura revolucionária. O que é revolucionário? A melhor explicação, óbvio, é a do Olavo. E ele diz, o revolucionário é aquele que busca fazer uma alteração radical na sociedade por meio da concentração de poder, seja no indivíduo ou num grupo. Então, esta é a mentalidade do marxista. Ou seja, o mundo é mau, que no fundo é um pensamento gnóstico. O mundo é pervertido, as instituições estão todas favorecendo esta perversão. Então é preciso, de fato, mudar tudo. Se vai ser pela cultura, se vai ser pela revolução, se vai ser pela igreja, não importa. É o meio que nós encontrarmos. É como um islâmico, por exemplo, um muçulmano, ele vai poder tomar conta do Ocidente, seja por meio da questão da guerra demográfica, tendo mais filhos, seja pela infiltração intelectual, seja pelo domínio político dentro da democracia, seja pelo terrorismo. Não importa. As vias são múltiplas e elas não se anulam, se complementam. O importante é o fim lá. Então, assim, dizer que é o marxismo na igreja é sim. Mas neste sentido, de que ele pode absorver tudo. Tudo que aparecer. Tudo, ele pode aproveitar absolutamente tudo. Então, se hoje ser um padre aceito pela comunidade católica significa vestir batina, ele vai vestir. Mas o que ele faz ali, O que ele faz é diferente. por baixo da batina... Exatamente. Sabe como? Eu vou explicitar isso que o Frei Beto disse uma vez em 2019. Ele disse assim, sabe como que você convence hoje as pessoas a entrarem, participarem do movimento da teologia da libertação? Isso tem vídeo dele dizendo. Ele diz o seguinte: Reza. pega o povo da tua casa, dos teus amigos, e chama para rezar uma novena à Nossa Senhora de Fátima. Porque se você, ele diz isso, se você chamar as pessoas para rezarem, para lerem um livro do Leonardo Boff, as pessoas não vão. E é óbvio que não vão, porque o livro é muito chato. É mal escrito pra caramba, e ruim. Agora, você vai fazer o seguinte, você chama para rezar uma novena à Nossa Senhora de Fátima, um terço, qualquer coisa, né? E aí, no processo de desenvolvimento dessas relações de amizade, etc e tal, você vai pegar a cartilha do frei carmelita Carlos Masters, que foi um dos criadores das cartilhas da Teologia da Libertação, e você então vai, através da Bíblia, fazendo perguntas e levando aquelas pessoas, né, para desconstruírem a visão que elas têm mais tradicional e aceitarem uma visão mais radical. Assim, se você olhar, por exemplo, o que os comunistas, como o Whittaker Chambers, nos Estados Unidos, fizeram para tomar conta, né, que é um dos fundadores do Partido Comunista Americano, norte-americano, ele falava para Bella Dodd, de quem nós podemos falar depois, que foi quem ajudou a infiltrar professores comunistas, né, no sistema educacional americano,
Ele falava assim, nós vamos tomar conta dos Estados Unidos, sabe como? Nós nunca vamos chegar aqui nos Estados Unidos. E ele, sim, ele respondia diretamente ao GPU, que era a sucessora da Tcheca, né? A polícia soviética, secreta soviética. Ele dizia, nós não vamos entrar nos Estados Unidos, nós não vamos dizer, somos comunistas, viemos aqui, né? Viva a Revolução e tal, Lenin, Trotsky e tal. Não! Nós vamos chegar aqui pregando liberalismo, nós vamos chegar aqui pregando democracia progressista, nós vamos chegar aqui pregando justiça social. Ou seja, o marxista está cagando para as palavras. O que ele se importa é com o que você vai fazer. Ele não tem compromisso com a verdade. Nós aqui temos compromisso com a verdade. Eu tenho compromisso com a verdade. Se eu ver um negócio errado, eu vou mudar. E se eu não ver, enfim, eu vou falar o que eu vejo. As palavras importam. Meu Deus do céu. Entendeu? Eu tenho certeza absoluta que a palavra se fez carne. Ou seja, a palavra é um negócio muito sério. Então, assim... Mas eles não têm compromisso com isso. Eles têm compromisso com levar adiante o processo revolucionário. Para isso, eles farão o que for possível. Entendeu? No próprio episódio do Fidel, né, que vai ser o 4º episódio da nossa série, tem um discurso dele, ele falou, não, vou ser democrático, vou respeitar as constituições. Eles usam palavras a esmo, falam em democracia como se fosse... Tanto que na Alemanha Oriental, na União Soviética, qual era o nome da Alemanha Oriental? República Democrática da Alemanha. Não era república porque era ditadura, não era democrática porque justamente era... Não era república porque era sujeita à União Soviética. Não era democrática porque não havia liberdade. E não era da Alemanha porque era da Rússia. Ou seja, tudo mentira. Bernardo, você falou aqui em Gramsci. Sim. E você tem um documentário. Sim. Que, inclusive, pessoal, está disponível no YouTube. Já tem 1.700.000 visualizações até a última vez que eu olhei. Mas, a meu ver, tinha que ter uns 20 milhões de visualizações neste momento. Vocês tratem de assistir. São 2h40. Chamado Eles Estão no Meio de Nós. E lá você fala, por exemplo, que Gramsci, você traz essa questão gramsciana, diz que a Igreja Católica é a força maior antagônica ao marxismo. Então, a Igreja Católica está refreando o marxismo. Bom, se a Igreja Católica é a força que tenta refrear, ou que consegue refrear o marxismo na cabeça de Gramsci, por que ele quer a Igreja Católica e não derrubá-la? Por que ele entra lá? Por que ele coloca padres lá dentro? Por que ele não derruba a Igreja Católica, se opõe frontalmente a ela? Uma observação que eu preciso fazer primeiro. A pergunta foi excelente. Que é a seguinte. Por que o marxismo ele apela tanto ao coração das pessoas? Principalmente dos jovens. Eu fui comunista, eu fui trotskista, né? Depois eu fui ex-socialista. Bom, significa que você tem Olha coração. só. Exato. Não. Eu fui ex-socialista. Eu fiz, inclusive, um trabalho acadêmico uma vez, porque em revista científica era uma coisa horrível. Mesmo? Ecossocialista. Ecossocialista, Então abraçava a árvore. Exato. Não, isso nunca não. Nunca fiz parte de agremiação nem nada. Eu gostava de pensar sozinho, né? Gostava de ler os textos, participar, mas nunca manifestação, não tive saco para ser militante. Mas... Era menos gratiluz, então. Muito menos gratiluz. Era muito mais sério, assim. Sim, não, sim. morte aos fascistas, né? Assim, precisa matar, por favor, podem ir, né? Eu não posso... Mas... por que ou seja, o marxismo apela tanto... Não só ao coração do jovem, mas ao coração humano, de fato. Principalmente se a pessoa for incauta. Porque o marxismo, ele é, no final das contas, um análogo da cosmovisão cristã. O que é isso? Por exemplo, você tem na cosmovisão cristã uma grade muito simples, né? Muito simples aqui, vamos simplificar demais. Você tem no princípio uma criação ordenada, perfeita, né? Na qual não havia problema nenhum, todos viviam em paz, harmonia e felicidade, correto? Correto. Acontece uma queda, seja ela qual for, né? Ou seja, no caso das escrituras, você tem Adão e Eva comendo do fruto, né? Eva sendo enganada e Adão não sendo enganado pela serpente. E aí, então, toda a história da Bíblia basicamente é o processo redentivo, até chegar no Senhor Jesus Cristo, culminando em novos céus e nova terra. Isso é muito importante, né? Ou seja, o nosso destino final não é no céu, o destino final é na terra, né? O que é o marxismo? Ele é exatamente isto. Você tem, como o marxismo ensinava, vamos dizer, o comunismo primitivo, como ele chamava, né? Em que isso está bem explicitado naquele livro, A Origem da Propriedade Privada e da Família da Propriedade Privada do Estado, que é o livro tardio dele, que ele não termina e o Engels termina, né? Em que ele inverte a sua teoria da juventude, né? Porque ele dizia que a economia tinha criado a família, ou seja, a propriedade privada tinha criado a família, nesse ele inverte.
né? Porque ele diz que o homem, em um dado momento, em que o mundo era maravilhoso, nesse comunismo primitivo, todo mundo era de todo mundo, não existia família, então todo mundo se relacionava, né? Os filhos não pertenciam à família de ninguém, ninguém tinha posse, todo mundo vivia maravilhosamente bem. Era assim, uma grande suruba universal. Né? Isso para ele era maravilhoso. Olha, que incrível, hein? Incrível, é. E ele usou inclusive as pesquisas de um antropólogo inglês chamado Morgan. E o que acontece? Qual que é a queda? Então, esse é o princípio, né? A criação. Qual que é a queda? A queda foi quando o homem, usando da sua força, dominou a mulher como seu primeiro patrimônio. Então, segundo ele, a origem do patrimônio é o matrimônio. O matrimônio é o primeiro patrimônio. E então, uma vez que você tem o primeiro patrimônio, o homem precisa garantir a perpetuidade daquele patrimônio através da onde? Dos filhos. E os filhos depois vão administrar a propriedade que ele começa a exercer, constituindo esse domínio, certo? É por isso que depois as feministas dos anos 70 vão usar esse livro para, enfim, fazer a sua revolução socialista, né? Do patriarcado. Patriarcado, aquela coisa toda, nasceu em Marx, essa porcariada toda. E então essa seria a queda. E qual que seria a redenção do marxismo, não pensando nesse mais tardio, mas no marxismo clássico? Ou seja, abaixo a burguesia, abaixo os meios de produção, abaixo, no final das contas, a luta de classe, que é o motor da história. Então, uma vez que nós colocarmos tudo abaixo, nós vamos ter um paraíso aqui na Terra, em que nada será de ninguém. Como, de fato, nada será, né, na redenção futura cristã. Nada será de ninguém, por assim dizer. Não haverá mal, porque não haverá luta de classe, não haverá interesse da burguesia, não haverá propriedade, portanto, não haverá exploração. Então, como os males que nos acometem não são produzidos pelos homens, mas pelos maus arranjos sociais, então o mundo vai ser perfeito. Por que eu estou explicando isso? Porque assim como o cristianismo, eles têm um processo de criação, queda e redenção. A gente reconhece o storytelling, né? O storytelling é a mesma coisa. Por isso então que aquilo de algum modo encaixa, só que de modo imperfeito. Né? É como se você estivesse com sede no deserto e alguém te desse uma água suja. Você vai tomar, vai ser bom, mas não é o suficiente. Ou seja, aquilo vai falar alguma sede que existe em você. Mas quando você bebe da água pura, você fala, não, pô, é isso aqui estava errado, não faz sentido. Né? Mesmo porque a teoria marxista é absolutamente errada de cabo a rabo. Né? Mas existe um apelo de fato. E o comunismo foi a única ideologia do mundo, ou a única, vamos dizer, o movimento, que conseguiu, por assim dizer, dar para o homem um substituto ao cristianismo. Porque tanto isso é observado, inclusive, pelo Eric Wegelin. Tanto que dizem que o Marx, assim, que se ele tivesse lá nascido décadas depois de ver também os avanços ali do capitalismo, provavelmente ele talvez nem pensaria daquela forma, porque ele viu, naquele momento, claro, eram condições humanas degradantes, e crianças trabalhando, as fábricas e tal. Só que também era um momento ali de que, cara, tava todo mundo na miséria, entendeu? Então você trabalhava ali também para sustentar, subsistir ali, né? Então ele talvez pensou, né? Claro, com uma ideia, talvez no início ali, né? De, cara, isso tá errado, eu preciso resolver isso. Só que é aquela coisa do remédio ser, tipo, matar o paciente, entendeu? Exato, o problema é 1000 vezes pior do que a cura. O problema não é o que ele enxergou, porque de fato tava ruim ali, né? Mas é o lance do remédio, né? Vamos dizer assim, a percepção dele do problema é perfeita. É como o Buda. O Buda, na percepção dele, também tá correto, igual o cristianismo. Tudo é sofrimento, tudo é desgraça. O remédio dele é errado. Entendeu? Ou seja, nem tudo pode ser uma mentira perpétua, porque a mentira, para existir, ela precisa ter um elemento de verdade. Não é uma mentira total. Entendeu? Mas voltando à pergunta, então, por que não derrubar a igreja? Por que então, entrar na aí igreja? que eu ia chegar. Então, assim como o marxismo existe esse análogo, né, da matriz de cosmovisão cristã, os comunistas foram percebendo ao longo do tempo, e não só os comunistas, mas todos os inimigos da Igreja Católica perceberam, nossa, que cheiro bom, perceberam ao longo do tempo. Vai ficar melhor, hein, esse café. Que a igreja é indestrutível. Você sabe da famosa cena do cardeal com o Napoleão? Não. O cardeal, eu não me lembro se era o cardeal Richelieu, eu não me lembro qual cardeal que era que estava conversando com o Napoleão. O Napoleão foi conversar com ele e falou: olha, Napoleão se gabando, né? Olha, eu dominei a Europa inteira, a África, um pedaço da África, ali, o Egito, tudo e tal. Eu sou um cara muito incrível. Só me falta uma coisa: dominar a igreja. Destruir a igreja. Né? Porque ele via a igreja como. Ele era um adepto às ideias revolucionárias francesas, ele também queria abaixo a igreja. Né? E aí ele falou assim: o cardeal disse para ele: olha, imperador, infelizmente não vai dar certo, o senhor não vai ter sucesso. Ele disse: mas como? Eu nunca perdi uma batalha. Daí ele diz: nós, bispos, estamos há 2000 anos tentando. Nós não conseguimos. Ou seja, a própria história da igreja depõe contra ela de alguma maneira. Sua maior inimiga. Só que isto também é a sua maior defesa. Existiu um protestante no século
XVIII, chamado Ludwig... puxa vida, já vou me lembrar o sobrenome dele. Ele escreveu o Das Papstgeschichte, a história dos papas. Era Ludwig... já vou me lembrar o nome dele. Em 46 volumes. Nossa. Ele é do final do século XIX, ali na época do Papa Leão XIII. E ele falou, eu vou escrever a história dos papas e eu vou destruir a igreja de vocês. Né? E o Papa Leão XIII falou, tudo bem, fica à vontade. Aqui os arquivos do Vaticano são todos teus. Você pode entrar aqui, pesquisar e ler tudo. Mas você vai abrir para mim para ver todos os pontos? Claro, fique à vontade. O cara passou, pesquisou anos ali e tal, voltou, apresentou a obra de 46 volumes, só dos papas renascentistas, tá? Nossa. Não é da história de São Pedro até lá. É um negócio detalhadíssimo. E ele falou assim pro Papa, viu, Papa, esse aqui é a obra, tá, mas o negócio mais importante é o seguinte, eu quero me tornar católico. Eu falei, mas você é louco? Você não acabou de provar que tá tudo aqui, é tudo uma bagunça? Ele disse, sim, é justamente por isso. Porque uma instituição, qualquer outra instituição que não fosse divina, não duraria 5 anos com tanta gente ruim lá dentro, para não dizer outra palavra. Me sopraram aqui que é Ludwig von Pastor. Isso, Ludwig von Pastor, exatamente. Pastor. Exato. Então, dizendo a questão, ou seja, a igreja é indestrutível. O Império Romano não conseguiu, os mouros não conseguiram, os visigodos não conseguiram, ninguém conseguiu e ninguém vai conseguir, porque ela não é humana. Ela é divina. As pessoas não aceitam simplesmente isso. Certo? Então, os primeiros comunistas, se você lê Lenin, assim, é um negócio virulento contra a religião. Ele aceitava um padre ou outro religioso, outro que pudesse contribuir eventualmente para, mas era sempre visceralmente contra, né? Basicamente em todas as internacionais. Mas quando você vê, tipo, sei lá, como a escola de Frankfurt, eles mais ou menos ignoram a igreja. Agora Gramsci não, porque ele nasceu na Itália, especificamente na Sardenha, que é um lugar altamente religioso. Né? Então toda a teoria do Gramsci, na verdade, surge de uma oposição que ele vai vendo entre a Itália do Norte industrializada e a Itália do Sul mais campesina, vamos dizer assim, que ele chamava mais ou menos de economia medieval. Então ele via as duas Itálias como se fossem as duas etapas do comunismo, o capitalista no norte e o agrário no sul, que não está desenvolvido. Então ele propunha uma aliança entre o povo do campo e os operários da cidade, sendo guiados por intelectuais para levar adiante a revolução. Por quê? Ele via que, como a sua experiência na Itália, era impossível você reverter o processo religioso dentro da igreja. E quando ele fica os 11 anos preso, ele estuda muito os jesuítas, os liberais, os modernistas e acho que eu não me lembro, tem um quarto grupo que ele estuda. E ele escreve mais de 700 páginas sobre religião. Ele tem longos pensamentos e reflexões sobre isso, uns com conhecimento muito profundo. E o Gramsci percebeu que não era possível ir contra a igreja. Por isso que ele diz que ela é a principal força antagônica do marxismo. Porque ela é. Porque ela é justamente a matriz contrária daquilo que eu expliquei de criação, queda e redenção. Ela é a única que pode engolir o marxismo. Então o que ele falou? Bom, nós não podemos ir contra este muro e esta fortaleza que é maior do que nós e anterior a nós. O que nós podemos fazer? Cupinizá-la. Podemos aproveitá-la. Uma ótima palavra. Cupinizar mesmo. E é isso que ele faz. Tanto que ele propõe que a educação, ele propõe isso nos cadernos do Cárcere, acho que o caderno número 5. Ele fala... O que é preciso fazer é tornar a educação... tá torto o bico ali. O que é preciso fazer é tornar a educação marxista feita pelo Estado melhor do que a educação que os católicos fazem hoje. Isso nós estamos falando dos anos 20 e 30. Né? Então, ele percebeu exatamente isto que ninguém tinha percebido. Porque se você olha tipos como Rosa Luxemburgo, que era uma social-democrata da Polônia... que escreveu talvez o primeiro livro tentando casar marxismo com cristianismo em 1905, que ela dizia o comunismo dos primeiros cristãos, né, no nome do livro dela. É bem uma interpretação de galinheira, assim, muito ruim mesmo, assim, dos textos. Ela tenta fazer uma interpretação cristã dos evangelhos, marxista dos evangelhos, o que deu muito errado. O que o Gramsci entendeu? Não, nós não temos que fazer um embate frontal intelectual com eles. Nós temos que, de fato, nos passar por católicos, né, e pegar a linguagem que existe dentro do catolicismo e ressignificar. Ou seja, é bruxaria, no final das contas. É uma guerra etimológica. É uma guerra etimológica, exatamente. Ou seja, nós não vamos tentar destruir a igreja, nós vamos manter a igreja em pé e fazer com que ela contribua. Porque ele diz assim, Gramsci diz, não existe força política maior na Europa do que a igreja. Isso é verdade. Até um tempo atrás não existia. O Papa falava, o mundo inteiro se borrava de medo. É uma força
existente, ela só tá virada pro lado errado. Exatamente, nós precisamos virar um navio. Uhum. Então, para isso, ele vai criando, enfim, todas as suas teorias de ocupações de espaço. Isso, de fato, acontece. Só que acontece na cultura, em todos esses outros lugares, na academia, nas Só que artes. a despeito das teses de Gramsci, que vieram surgir lá nos anos 30, nessa mesma época, na União Soviética, o Stalin já estava fazendo a mesma coisa, inclusive nos Estados Unidos. Nos anos 30 e 40. Infiltraram padres assim, por todos os lugares, inclusive como conta também esse livro aqui. E a respeito dos padres, né, dos sacerdotes, da diocese e do próprio Vaticano, como é que eles atuam hoje para combater isso? Se é que atuam? Como é que funciona isso dentro? Como é que eles têm lidado com essa questão? Em qual papado? Eu te pergunto. Não, porque assim, a teoria da libertação dizer sujo Porque oficialmente... o Stalin, por exemplo, ele frequenta o seminário. Sim. Tanto que uma das principais ações que os comunistas fizeram contra a igreja foi tentar demolir a imagem daquele que foi o principal papa anticomunista, que foi o Pio XII. Não? Que assim... Chamaram de Papa de Hitler. Exato, que foi uma criação da KGB, né? Com a tal da peça feita pelo alemão, o Vigário, né? Era o nome da peça, em que dizia que não bem ele tinha colaborado com o regime de Hitler, mas que ele tinha sido, por assim dizer, omisso, em que ele tivesse intenções internas, mas não podia manifestar a favor de Hitler. Né? E no final das contas, quem tinha feito pacto com Hitler era o Stalin, né? Ai, que loucura. Não é? É isso? Em 39? O pacto Ribbentrop-Molotov? Mas então, o que acontece? A igreja... Bom, se você pegar todos os papas, desde Pio IX, em 1846, portanto, 2 anos antes da publicação do Manifesto Comunista, ele já tinha condenado o comunismo. Na encíclica, eu acho que é Qui Pluribus, eu acho que é este o nome, de 1846. E depois todos os papas subsequentes, Leão XXIII, todos eles, Bento XV, Pio IX, Pio XI, Pio X, todos eles, até mesmo Francisco, que é muito mais tímido nessa crítica, né? Eu acho que o Francisco é a parte, né? Mas todos eles, até Bento XVI, criticaram, assim, com toda a veemência. Alguns agiram mais, outros agiram menos. Por exemplo, o Papa Pio X, São Pio X, quando teve o problema da heresia modernista, que é, vamos dizer, uma espécie de mãe parideira da teologia da libertação, ele não apenas fez as condenações formais, não é? Como ele fez, por exemplo, lá na encíclica Pascendi, Dominici Gredis, 1907, acho. Ele não só fez isso. O que ele fez? Ele entendia como funcionava o poder. Ou seja, o poder é o quê? A capacidade que as pessoas têm de fazer as coisas. Né? Então, o que ele fazia? Ele pegava o cidadão do seminário. Então esse cara aqui é modernista, então tira. Esse cara aqui é chefe de uma congregação, aqui, superior de uma congregação, tira. Esse bispo de lá, tira. E com isso ele conseguiu reduzir muito os efeitos desta heresia. E o que os papas subsequentes deveriam ter feito era isto. O João Paulo II, que talvez tenha sido o papa que pegou o maior rebote da teologia da libertação, porque ela surge nos anos 70. Mas assim, a força mesmo vem ali no final dos anos 78, dos anos 70, que é exatamente quando ele começa a reinar. Ele começa o pontificado no auge da Guerra Fria. Então ele tinha um problema no leste europeu para resolver, que era a terra natal dele. Só que aqui na América Latina estava fervendo a teologia da libertação. Então ele coloca o Ratzinger em 83 para cuidar do problema. Só que o Ratzinger é um intelectual. É um homem de cátedra, do piano, das aulas, etc. Não é o homem do embate. Tanto que ele renunciou justamente por isso. Ele falou, eu não tenho as condições físicas de estar no papado. Ele já não estava dormindo bem. Às vezes ele tinha insônia, andava sozinho e tal, perambulava, ele começou a ficar muito mal no final. Ele renunciou para não fazer besteira, porque ele estava sob efeito de muitos remédios também. Isso o seu assessor conta num livro agora, recentemente publicado. Então, ele não era um homem da verve do combate. Mas daí o que aconteceu? O João Paulo II disse assim para o Ratzinger, né, depois do Bento XVI, eu não quero saber se você quer discutir com esses caras. Porque o Bento XVI queria acomodar. Não, vamos sentar, vou provar que vocês estão errados. Vem! Enfim, um santo, né? Aí, não. O João Paulo II, você vai condenar essa porra agora. Obviamente não falou essa porra, porque ele é santo. Justo, Mas claro. justo. Mas aqui é a interpretação, né? Livre. Exatamente. Ele quis dizer isso. Entendeu? Senta o dedo nessa porra, no meio, entendeu? Põe na conta do Papa, literalmente, aquela cena. Né? Então, 20 anos de curso. Exato. Entendeu? Chega, né? Vai lá e libera essa cena. E aí ele escreveu aquela crítica fulminante chamada acho que esclarecimentos ou explicitações, né? Sobre alguns aspectos da teologia da libertação, introdução a alguns aspectos da teologia da libertação. Depois vem, vamos dizer, uma espécie de condenação
de elementos marxistas na teologia da libertação, e depois, em 86, vem uma tentativa de acomodar os ânimos, né, e tentar salvar o que havia de bom. Neste processo, algumas pessoas foram punidas. Mas como é que era a punição? Você sai da América Latina e vai estudar em Louvain, na Bélgica. Só que Louvain era um dos berços da teologia revolucionária na Bélgica. Você vai estudar na França. Pô, tem a dó, entendeu? Uhum. Eram punições muito leves. Existiu alguma ou outra, mas não existiu uma mão de ferro. Eu acho muito porque o João Paulo II estava ocupado com isso. Entendeu? Então, como que a igreja combate? Por um tempo, ela tentou combater. Só que, por uma série de problemas, principalmente advindos no pós-concílio, Vaticano II, em 65, a igreja, por assim dizer, arrefeceu essa tradição que existia de penas duras, de excomungar o cidadão, ou de fazer uma bula ou alguma espécie de documento condenando explicitamente tal e tal obra, que é uma coisa que se deve fazer. Olha, tal obra você até pode ler, mas assim, tá cheio de merda. É isso que a igreja faz. A igreja sempre dá essa liberdade. Por favor, se quiser ler mais, tá cheio de erros X, Y e Z. Né? O Bento XVI fez isso com uma obra do Leonardo Boff, mas ele não condenou a obra. Ele fez observações e pediu para ele arrumar. Ele se achou incrível, etc e tal. Até numa edição do livro ele publicou a crítica que o Ratzinger fez à obra dele do Igreja, Carisma e Poder. Então, a igreja ela foi por uma crítica, por um combate muito mais superficial. Este combate acabou acontecendo por parte de alguns bispos, né? Por exemplo, no Brasil a gente teve Dom Castro Maier, bispos bem tradicionalistas, né? Dom Geraldo de Proença Sigor, teve, por exemplo, a TFP combatia demais, né? Tradição, Família e Propriedade, né? Que se dividiu, né? E depois virou Instituto Plínio Corrêa de Oliveira e Arautos do Evangelho, né? Eles nascem da tradição Família e Propriedade, né? Ambos combateram muito a teologia da libertação também, né? Teve um ramo da ação católica ainda que se manteve fiel, mas este assunto, por assim dizer, parou de ser um problema e começou a virar a teologia tradicional, a teologia estabelecida da América Latina. Então não se discutia isso. Isso nós estamos falando de década de 90? Isso nós estamos falando da década de 80. 80? De 75, 76 para frente, até agora. Foi onde eles tiveram mais sucesso no mundo, a América Latina? 100% o Brasil. Pois é, falando em onde eles mais tiveram sucesso na Tiveram América países, Latina... mas o Brasil certamente é um case de sucesso. Eu gostaria... Assim como é o maior case de sucesso do gremistismo também. Eu gostaria de que você comentasse... Posso pegar água aqui? Para nós, por favor. Que você contasse para nós como que essas ideias revolucionárias entraram aqui no Brasil efetivamente. Como que isso tem a ver, por exemplo, com Fernando Henrique Cardoso? Que até 2 dias atrás todo mundo achava que era de direita. Minha avó também achava isso. Pois é. O que aconteceu? O que Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, tem a ver com a entrada da teologia da libertação no Brasil? Se é que tem, né? Tem. Tô aqui jogando pra você. Tem. Você sabia que uma das coisas que eu gosto de fazer é pesquisar arquivos antigos, né? Por internet, essas coisas. E uma vez procurando esses artigos, eu achei na Hemeroteca Digital, você já viu esse site? É maravilhoso. Tem todos os Hemeroteca? Hemeroteca. Tem todos os jornais do Brasil, todas as edições, e você pode procurar por palavras e termos do Brasil inteiro. Que legal, não sabia disso. É um negócio maravilhoso. É muito pesado o site, mas assim, é incrível. Você pode encontrar coisas maravilhosas lá de arquivo. Você tem aquela imagem de alta qualidade, você pode dar zoom, etc. Eu usei muito isso para pesquisa. E uma vez eu encontrei, acho que não foi especificamente na Hemeroteca, mas nesses sites de arquivos, acho que era do Arquivo Nacional, um arquivo do DOPS, aqui de São Paulo, da Polícia do Regime Militar de Repressão. Tinha uma espécie de no Paraná a gente chama isso de capivara, né? Ou seja, que é a ficha corrida do cidadão, né? A capivara, né? A capivara do FHC, que era chamado professor Fernando, né? E o professor Fernando, nos anos 60 não. Nos anos 60 e poucos, estava escrito assim: professor comunista que ensinava na USP as teorias de Antônio Gramsci, não sei o quê, e que foi pego, né, segundo o que consta aqui, trazendo cerca de 70, alguma coisa assim, padres sem batina do Chile. Nossa. O que é isso? Padres revolucionários. Ou seja, você estava envolvido nessa história, né? Já desde muito antigamente, né? Porque não é a teologia da libertação que insere o marxismo dentro da igreja, né? Ela meio que se aproveita de uma coisa que já existia, que é exatamente a pergunta que você fez. Ou seja, como é que esse negócio entra aqui? Bom, ele entra por diversos meios. O primeiro deles, como sempre, por meio de influência intelectual, por meio basicamente de livros.
Não? Ou seja, começa também. tudo começa assim, não tem como. Você tem que traçar literatura. assim. Se você pegar um livro, é muito interessante, eu gosto muito dele, porque ele tem até um grau de honestidade acima da média dos comunistas normais, que é o Michel Louvi. Ele é um francês radicado no Brasil, ele tem muito livro sobre esse assunto de teologia da libertação. E até tem um livro ótimo sobre ecossocialismo. Olha só. Se quiser conhecer, você começou depois... lá, professor, nesse livro aí? Não foi do Michel Louvi. E o Michel Louvi escreveu um livro em francês, chama-se A Guerra dos Deuses, que é deste tamanho. Em português, eles traduziram para... Ficou assim, 250 páginas. Eu não sei por que eles fazem isso. Uma obra... É que deve ter muita coisa que depõe contra nós. Hein? Mas no final ele tem um capítulo que, na verdade, eu já tinha essa tese na minha cabeça, mas lendo aquilo, eu falei, bom, eu acho que eu estou no caminho certo. Que ele diz assim, como o catolicismo francês contribuiu para o nascimento do cristianismo revolucionário no Brasil. E é um artigo longo, de umas 30, 40 páginas, em que ele busca trazer essas influências do catolicismo francês, que é herdeiro da Revolução Francesa, portanto, também revolucionário, e como ele influenciou o Brasil. E essa mudança que teve. Então, quando você volta lá nos anos, 30, no Brasil aqui, por exemplo, você tem pessoas aqui do Convento de Perdizes, em São Paulo, né, do Convento da Serra, lá em Minas Gerais, que é razoavelmente perto daqui, mas de vários outros conventos do Brasil, essas pessoas dominicanos, franciscanos, etc., indo estudar nesses conventos que já estavam recheados de ideias revolucionárias. Como, por exemplo, do padre Lebré, que era um revolucionário, que ensinava economia e humanismo, que era basicamente o seguinte: não criticamos o comunismo e vamos aqui fazer críticas pesadas ao capitalismo. O que acontece? Você acaba pulando no colo do comunismo, certo? Se você não critica um, mas só demoniza o outro, exato. Você vai, obviamente, né? Você força a pessoa. Então chega por esse meio dos conventos, chega por meio das universidades, porque o padre Lebré, ele não só influenciava, mas ele também pessoalmente veio no Brasil aqui, nos anos 40, algumas vezes. E pregava nos lugares, deixava os livros, ensinava. Isso veio por meio dos acadêmicos, padres, até bispos, que foram estudar, por exemplo, na Universidade de Louvain, na Bélgica, onde o padre Gutierrez também estudou. Então, se não me falha a memória, acho que o Leonard Boff também estudou lá. Não é? E também veio por meio... Depois que essa coisa foi sedimentando aqui pelos anos 20, 30 e 40... Quando você chega ali no meio dos anos 50, você já tem uma fermentação que era a tese do Olavo, com o Roberto Campos, diziam que demorava cerca de 20 a 30 anos para uma ideia, de fato, se sedimentar e virar cultura mesmo no Brasil. Cerca de depois desse tempo, de 20, 30 anos, ali por volta dos anos 50, que você começa a ver um movimento de cristãos que estão excessivamente preocupados com a questão social e não mais com a evangelização e a caridade. Bem do tipo do Aldo Arantes, que é um dos fundadores da Ação Popular, que depois, enfim, fez uma série de crimes, que vocês demonstraram muito bem naquele 1964, né? Entre Armas e Livros e tal. O Aldo Arantes dizia assim, olha, ninguém tem que ser evangelizado até que enquanto houver fome e sede no Brasil. Então, o que adianta pregar o reino de Deus se as pessoas estão com fome, né? Eu digo, bela pessoa, ela vai com a barriga cheia pro inferno, né? Lindo, né? Né? No final das contas, isso, né? O que tem a ver uma coisa com a outra? Se cria uma relação de posteridade de uma coisa com a outra que pode acontecer simultaneamente. Exato. O discurso lá do Armas e Livros, por exemplo. Exato. Como se uma coisa fosse excludente da outra. Eu quero ler sobre armas e dar tiros. Né? Exatamente. Para conhecer melhor as armas para comprar. Né? Exatamente. Mas então, o que eles dizem? Ou seja, não vamos nos preocupar com a questão social em primeiro lugar, ou seja, colocar o ativismo. Era o que o Gustavo Corsão chamava de o ativismo desesperado. Que é muito que a gente vê um pouco na direita brasileira, ou seja, essa coisa de nós temos que fazer, vamos fazer o quê? Não, nós vamos fazer. Nem sabe o quê. Calma aí. Sabe, avante, calma. Quem disse que tem que ir para frente? Né? Eu não sei. Então, assim, eu me preocupo em contemplar as coisas primeiro, depois eu vejo se eu vou fazer alguma coisa. Se é que eu vou fazer. Mas não, essa juventude foi movimentada muito pelo anseio. Claro que existe uma série de questões culturais na época que influenciaram isso. Semana de 22, o governo Vargas, redescobrimento do Brasil, aquela coisa toda, o Brasil interiorano. O Gilberto Freire contribuiu muito para isso também. Né? Tinha as reformas universitárias. Então, existia uma espécie de uma sede por um Brasil diferente. Né? Então, vamos resolver os problemas do Brasil e tal. Na evangelização, esse negócio é meio arcaico, né? Meio medieval, meio antigo. É o que dizem ainda hoje, né? Vamos transformar as realidades. Agora, se você coloca a transformação de problemas sociais em primeiro lugar,
não é? E deixa, por exemplo, a salvação da alma, etc. e tal, das pessoas para um segundo lugar, o que acontece? Você vai resolver o problema social todos um dia? Não vai. Não, nenhum nem Portanto, outro. isso nunca acaba, certo? E depois, quem que faz melhor do que ninguém, infelizmente, e de modo muito organizado, a melhor crítica social? A mais simples de ser entendida. O comunista. Porque um conservador, quando vai fazer uma crítica social, ele não divide o mundo em duas classes. Ele não vai dizer, o mundo é dividido entre proletários e operários. Pelo amor de Deus, burgueses e operários. Não, pelo amor de Deus, nós vamos fazer uma análise principalmente local. Aí ela fica difícil, pouco palatável Ela e distante. não é compreensível, ela é Não é distante. emocional, Então, não o marxismo pega. ele é retórica. Sim. Muita retórica. Então isso tem um apelo, obviamente. É fácil de compreender o mundo pela lente marxista, porque ela é burra, no final das contas. E a burrice, ela é appealing, né? Ela é sedutora. Aí o jovem já... O jovem abraça isso, porra. E eles são a maior força eleitoral da época, porque o analfabeto não votava. Então você dominou as universidades, pela influência também dos padres e das coisas. Quando você tem esse ativismo desesperado, meu filho, é tudo que eles queriam. Você tem a classe universitária, você tem a classe religiosa, você tem a formação depois da classe política, que é o fruto disso. E você tem o trabalhador lá do MST. Bom, isso aí eles vão pegando depois, né? Eles foram pegar isso lá pelos anos 60 só, essa turma. Entendeu? Agora, do campo. em questões... Todas as frentes vão se unindo. Exato, então ela entra assim. Ou seja, pelos seminários, pela literatura, por confraternizações, pequenos encontros e, obviamente, vai se alastrando. É tipo ocupação de espaço, né? Exatamente igual isso. quando o Olavo falava que ganhar uma eleição não tem nada a ver com... Não. Com poder, assim, né? Até o Dirceu mesmo comentou isso recentemente, exato, né? exatamente. Agora, trazendo para a questão prática aqui, Sim. Bernardo. Pô, eu sou católico. Eu vou na missa. Certo. Como é que eu sei que a missa que eu estou indo é TL ou não? Quais são os elementos daquela missa Boa. que caracterizam, vamos dizer assim, aquela missa, uma missa TL? Olha, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você só vai entender de fato se você souber duas coisas. Primeiro, o que é uma missa de verdade. Sim, como tem de ser. E depois o que é a teologia da libertação. Bom, acabamos de explicar aqui muito, né? Mas eu acho que ficou muito claro para as pessoas entenderem. Então, assim, você não pode dizer, isto aqui é um abuso litúrgico, isto aqui é X e tal, se você não sabe o que é missa. Ou seja, como tem de ser a missa. Algumas pessoas vêm e perguntam assim, Bernardo, pode aplauso na missa? Eu falo, olha, aplauso não é teologia da libertação, aplauso na missa é burrice. Porque a missa é o quê? A atualização do sacrifício de Cristo. Na atualização do sacrifício de Cristo, está Cristo crucificado. Palma lá? Uhul! Tem amor de Deus. Quem fez isso era os romanos, né? Mas assim, nós temos que juntar Nossa Senhora, São João, os apóstolos, ficar no pé da cruz chorando, né? Ou seja, esse é o clima da missa. É por isso que toca-se órgão, né? Não toca-se... Bom, hoje toca-se, né? Viola, etc. Vai falar bateria. Eu falei, mas toca. Eu É sou o tal do baterista. tecladinho. Maldito teclado. O tecladinho, É. o Vai. violãozinho. Berrante no lugar de Sim, sino. O padre... Como é o nome do padre lá? Padre Romão, lá de Londrina. Eu sempre gosto de deixar ele famoso. Vai pra missa lá e toca lá o berrão em vez do sirete na hora da consagração. Então, esse negócio é absurdo. Então, como é que você pode entender? Primeiro, você tem que entender que missa é sacrifício. Então, tudo que você vê que não remete a um sacrifício, a uma postura de um sacrifício, vamos dizer assim, já é um sinal. Mas não necessariamente, porque senão também a galera que pega isso que Sim, você tá falando agora, a minha missa, o padre, ele é muito alegre, ele Não, bate pelo uma amor de palminha Deus. E lá. às vezes é só uma Aí isso é renovação LTL. carismática. Aliás, vou Ele é até anotar pra gente comunista. falar da Sim, renovação. Entendeu? Não, pode ser, tá? Não, mas não necessariamente. Mas assim, por exemplo, o padre, em vez de ensinar o evangelho, ele vai usar o evangelho para falar de alguma questão social. Entendi. Então, assim, sei lá, tem lá a passagem que Jesus foi batizado. Então como é que é? Não, o batismo, o que a igreja ensina? Que ele vai lá, apaga os seus pecados originais e te insere na igreja, né? Morreu e renasceu, tal. Agora, o que o comunista ensina? Não, aqui nós estamos inserindo o excluído na comunidade. Entende? Ou, por exemplo, assim, agora nós estamos, como a CNBB está aqui pregando a amizade social, né? Esse é o livro da campanha da fraternidade, né? Eu publiquei um vídeo lá no meu canal sobre isso. Então, amizade social, vós sois todos irmãos e irmãs. Então, a conclusão do padre, vamos aceitar as pessoas como elas são, do jeito que elas são, sem discriminação, sem racismo, hein? Por favor, porque o homem é igual à mulher, a mulher é igual ao homem. Todos nós temos que ter posição igualitária, inclusive nos salários. Porque estão pagando muito mal, então nós precisamos de salário justo. E temos de todos reivindicar isto. Porque é bom que o Estado cuide de nós e faça todos igualmente, porque as empresas exploram.
E o Estado não. O Estado trabalha com o nosso dinheiro para nos ajudar, inclusive o presidente Lula. Que é maravilhoso. É assim que vai. Sim, Às vezes não é tão descarado. Sim, mas sim. é por aí. Sim. Entendeu? O negócio vai parecendo um rato cavando um buraco ali. Certa vez, eu vou contar uma história engraçada. Certa vez eu tava num. É cobra mesmo, né? É, Vai sim. É o capeta. Gueirando ali. Eu fui uma vez num evento. Como foi o nome daquela cidade lá de Minas Gerais, de Santa Catarina, que nós somos lá? Videira, exatamente. Muito bom. Eu fui num evento em Videira e eu fui falar desses problemas. E aí eu comecei a contar para eles como é que era uma homilia de um padre da Teologia da Libertação. E eu fiz a homilia, eu incorporei mesmo, comunista, e comecei a fazer uma homilia. Eu falei uns 5, 10 minutos. Só que o pessoal eles entraram tanto no personagem que eu fiz que eles achavam que eu tava... Não foi? Que eles achavam que eu tava defendendo. Teve gente que começou a levantar e ir embora. E gente começou a ficar indignada. Eu falei, gente, eu estou fingindo. Só pra você entender como é que é. Mas o que eu tô querendo dizer? O argumento é convincente. As pessoas têm por... eu já estou vacinado. Eu digo, olha, gente, se você for pensar bem, o pessoal que caiu na Teologia da Libertação nos anos 60 e 70 era muito mais bem informado do que nós. Não é que todo mundo Participava era de imbecil, missa tradicional, né? só tinha missa em latim. A catequese era outra. O clero não era tão corrompido assim na formação deles. E mesmo assim eles caíram. Se você pega um tipo como, sei lá, o Alceu Amoroso Lima, que foi um conservador, até quase um integralista na sua juventude, ele caiu nessa conversa. Até o Helder Câmara, que depois foi ser um bispo comunista, Gente, tem uma formação conservadora. Gustavo Corsão também adorava Jacques Maritain. Exato. Não era isso? Mas sim, adorava o Alceu Amoroso Lima, mas eram ambos comunistas. Entendeu? Não pense que você não pode ser enganado pelo discurso marxista, porque ele tem a característica de ser maleável e adaptável. Ele se adapta a qualquer situação. Se ele puder te levar, né? Se aquilo de algum modo for contribuir para você participar do processo evolucionário. Eu tenho certeza de que várias pessoas que nos estão ouvindo aqui são adeptas da renovação carismática. Sim. A gente falou agora há pouco de uma missa mais animada, me vê renovação à cabeça. Mas o seu posicionamento é até elogioso com relação à renovação carismática, né? No sentido de que ela... Eu fico profundamente irritado com quem fala mal da renovação carismática. Por algumas razões. Primeiro, enquanto a Teologia da Libertação estava destruindo a igreja nos anos 80, principalmente, né? Que foi assim, a coisa pegou, 80 e 90... e até começo dos 2000, o que aconteceu? O pessoal tradicionalista estava ressentido por conta do Concílio Vaticano II, com todas as razões que eu dou para eles. Entendeu? Eu acho que eles têm o direito de ficar indignados com algumas coisas que aconteceram. E as igrejas estavam sendo esvaziadas. É só você olhar, nos anos 40 nós éramos 95% de católicos no Brasil. Hoje nós somos 49%. E caindo. Só que 8% só vão à missa todos os domingos, desses 49%. Não, e católico você tá falando... É isso. Não tô falando católico você fala aí, assim, né? quem confessa tal, não sei o que, e vai pra 1% e olha lá. Menos. Eu já fiz os cálculos. É muito menos do que a audiência do Fantástico todo final de semana. Que já tá bem ruim, né? Que já tá bem ruim, exatamente. Então... Renovação. A renovação, exatamente. Nesse processo em que estava acontecendo um decaimento da fé católica, porque o cara ia lá, o que acontece? O cara quer ir pra missa pra ver o quê? Jesus. Eu quero ver o sacrifício, eu quero comungar, eu quero ouvir falar de Cristo, eu quero ouvir falar de esperança, etc. Ele chega lá, PT, MST, não sei o quê, discurso social, politicagem, não sei o quê. O cara fala, bicho, desculpa, vá pra caçar sapo. É óbvio, com toda razão. Então ele vai lá e sai, e ele sai ali e vê o quê? Lá, Deus é amor, Assembleia de Deus, sei lá, mas o que entrava para as igrejas evangélicas. Tanto que nesse período tá dos anos crescendo 80... muito. Porra, que... É o que mais cresceu. Nossa, virou uma potência hoje. Que é dessa época que surgem todos, de Maceira, aquele povo todo surge ali. Né? Vamos dizer assim, eles são catapultados neste período. Então você tem um boom da igreja evangélica com o início de uma queda da igreja católica. O que acontece neste mesmo período também? A renovação carismática começa a chegar no Brasil com força. E aí vem todo mundo, né? Eu não quero citar aqui, senão eu vou esquecer e fazer injustiça, mas todo o movimento que a gente chama de renovação carismática, essa turma muito mais animada, etc e tal, que traz de novo esse discurso corretíssimo sobre Nosso Senhor Jesus Cristo, vem ensinando o pessoal a ser devoto de Nossa Senhora, vem falando das realidades celestiais que o pessoal da Teologia da Libertação desconsidera, 100%, não existe céu, não existe inferno. Outro dia uma amiga minha foi confessar, e ela, 20 anos sem se confessar, eu fui ateia e tal, não, mas você ajudava os pobres, então tá bom, tá tudo certo, você não precisa confessar nada, não. Aí todos os pecados que eu fiz, não é pecado, isso é muito radical. É assim. Meu Deus do céu. Obviamente que eu mandei elas confessar em outro lugar, porque foi inválido. Né? Mas daí, então era assim. Daí o pessoal começou a recuperar, o pessoal da ICC,
este ensino, ou seja, as verdades da fé. Não é o céu, o inferno, o purgatório, você precisa se confessar, você tem que ser devoto de Nossa Senhora, você tem que amar Jesus na Eucaristia. Nós vamos fazer a adoração com música, que é uma coisa que os evangélicos protestantes pentecostais dominaram. Agora está começando a mudar um pouco. É o que mais traz os jovens, Claro, essa renovação meu Deus do carismática. céu. Eu fui recentemente num evento feito lá no Pará, Sim. uma congregação lá de uma igreja, né? Um grupo carismático, né? Cristo que é Alegria. Cristo Alegria, né? Inclusive, e um cara muito legal, nunca tinha participado de nada parecido. Eles têm também gincanas e jogos, eles fazem tipo um final de semana inteiro, assim, né? Eles trazem uma galera. E, cara, traz muita gente de fora, uma galera boa, assim, sabe? É claro que pra mim, que tem um costume um pouco mais tradicionalista, vamos dizer assim, né? E eu sou recém-convertido. Mas você veio pela Mesmo ICC ou não? Não, eu vim já pela obra, assim, né? Mas, claro, me assustei num primeiro momento porque era uma coisa que era totalmente diferente, assim, Sim. né? Você vê, tipo assim, a missa, aquela coisa toda e tal. Mas eu achei, assim, conheci padres incríveis, né? Confessei com padres incríveis lá, interessantíssimo, uma galera super pra cima. Você vê que eles trazem, de fato, gente pra igreja, assim. E foi uma coisa que, assim, foi uma questão até minha, assim, de querer perguntar, de querer entender, assim. Eu falei, cara, isso aqui pra mim é muito novo, assim. Eu nunca tinha visto. Porque eu achava até uma coisa muito diferente, assim. Sim, eu achei muito incrível, o pessoal me recebeu muito bem. Muito bem, são demais. E, né? cara, é o que tá trazendo também gente pra fé católica, né? Você vê assim, eu acho que 70%, 80% dos tradicionalistas hoje, vamos dizer, que querem missa tridentina e coisa do tal, 80%, 90% vieram da renovação carismática. Mas por quê? Porque é justamente isso. Eles cobriram essa lacuna que tinha sido deixada. Enquanto a maioria dos bispos do Brasil está lá ajudando o PT, o povo da RCC estava trazendo de volta os católicos que tinham ou saído da igreja ou ido para a igreja evangélica. Justamente com música, alegria e principalmente um senso de comunidade que se perdeu muito. Isso era muito forte, cara. Isso lá eu senti muito forte. Muito, assim. você Todo mundo se conhece, cara. abraçado. Todo mundo se Agora, conhece. é o que eu sempre digo, e digo em todos os lugares, a RCC tem 2 erros, não sei se erros, mas 2 problemas graves, que já estão começando a ser corrigidos. Tá? Só que um momento muito grande é difícil de você fazer. Que é, primeiro, eles têm pouco ensino de doutrina, história, etc e tal. Eles não têm uma formação tão densa. Né? Teológica, que você diz. Doutrinal, litúrgica, enfim, vários aspectos, né? Então, isto compromete a qualidade do movimento, compromete a qualidade da liturgia, etc e tal, que é este ponto que eu acho que é o principal. Ou seja, o cuidado litúrgico. Porque, olha, o Bento XVI explica no livro dele chamado Espírito da Liturgia, muito bem explicado, que a liturgia, ela é a ordenadora da igreja e a ordenadora de algum modo do mundo. Porque é na liturgia que acontece no Monte Sinai, ou seja, é no contato direto com o divino que você recebe as leis morais, higiênicas, sociais, etc. do Monte Sinai. Moisés recebe no monte com Deus. Ou seja, é um movimento litúrgico, literalmente. Né? Porque o que é liturgia? Ou seja, é o serviço do povo. Laos ergos, são as 2 palavras. Liturgia é o serviço da população, claro, serviço divino. Então, a liturgia, ela não é um treco humano criado para fazer uma coisa parecer que é um sacrifício. Não. Um teatro. Assim. Não. Ou seja, ela é de fato a reencenação, mas que ela não é apenas uma memória, ela é um memorial, ou seja, é aquilo acontecendo de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Portanto, nós não podemos mudar a crucificação de Jesus à nossa imagem e semelhança. Então, nem o padre comunista pode botar tabaco, plantinha no altar, nem o pessoal campeiro pode botar picanha no altar, ou como é que se lembra da pipoca e a tapioca? A tapioca e a cachaça, substituindo o vinho e o pão. Que loucura. E nem o pessoal da ICC pode fazer as loucuras que eu já vi serem feitas. Entendeu? Botar drone com o Santíssimo, né? O drone levando o Santíssimo na igreja, o padre tá de skate, né? Ou seja, ficar gritaria, bater palma, não sei o que, no meio da missa. Isso não pode. Entendeu? Não pode. Quando você quer resolver o problema litúrgico, é muito simples. Você tem um treco chamado missal. Lá tá escrito assim, a parte preta e a parte vermelha. Você faz o que está em vermelho e diz o que está em preto. É só isso. Não tem nem como errar, né? Não, é feito assim, é feito para não errar. Instruções, assim. Não tem. Você viu o script de teatro? É assim, fulano entra na sala, vira para o público e diz boa noite. A missa é isso, né? Escrito, fulano entra na missa, ele sai do altar, beija o altar, tá em nome do Pai, pronto, é isso que é. É só isso que ele tem que fazer. Então não tem que inventar nada.
É muito simples. Isso vai atrair muito mais gente. Agora, você quer fazer adoração, bateria, festa, não sei o quê? Faz num momento de louvor e oração separado, Sim. no outro dia. Sim. Não há problema nenhum. Eu acho que não há problema nenhum em você fazer isso. Agora, existe, obviamente, sempre a reverência e o respeito que você tem que ter com as coisas sagradas. Então, assim, é uma questão de bom senso. Né, que eu acho que está faltando para todo mundo. Falando em coisas sagradas Sim. e falando em Nosso Senhor, por que do ponto de vista católico a gente pode dizer que o marxismo é errado? Do ponto de vista católico. Por que não pode haver um católico marxista? Nossa, eu teria 35 respostas. Mas você tem 2 minutos. 2 minutos, sim. Porque é uma promessa irrealizável. Porque o que é, no final das contas, o marxismo? Ele é o mesmo movimento que Caim fez quando foi exilado da presença de Deus. Ele disse, eu vou me tornar errante, eu vou sair pela terra e tal, não sei o quê, né? Eu vou ser um vagabundo, né? Aquele que vaga. E no final das contas, o que ele não faz? Ele não fica vagando, ele não se torna um nômade. O que ele faz? Ele vai para a terra de Nod, que basicamente quer dizer errante também, né? Em hebraico. E ele cria uma cidade com o nome do seu filho Enoque, ou Enosh, né? E depois ele tem as suas gerações, e as suas gerações fazem o quê? Constroem tendas, administram gado, criam música e criam ferramentas. Ou seja, eles criam a cidade. A primeira cidade é fundada a partir de um fratricídio, né? Ou seja, o que é aquilo? É uma tentativa de recriação do Éden. Sim. Agora, o que acontece depois disso? O sétimo filho de Caim chama-se Lameque, que significa poderoso. E Lameque, ou seja, o sétimo no hebraico, assim, é o símbolo da completude, da totalidade, o sétimo dia, aquela coisa toda. O Lameque, que era o sétimo filho depois de Caim, o sétimo filho de Caim, que, ou seja, é o símbolo da linhagem, né? Assim como Enoque, de Sete, é aquele que não morre, né? Que é levado aos céus, o Lameque é o sétimo de Caim. Ele primeiro introduz a bigamia, ele casa com 2 mulheres, Ada e Sela, ou Zelá, e ele faz um poema para elas. Assim como Adão tinha feito para Eva, né? Osso dos meus ossos, carne da minha carne, ele também faz um poema. Ele diz, ouvi mulheres de Lameque, ouvi minhas esposas. Eu matei um homem porque ele fez uma ferida em mim. E tirei a vida de outro porque ele contundiu o meu pé. O que ele está dizendo? Orgulhando-se do seu próprio poder sobre a vida dos outros. Este é o paraíso que, no fim das contas, deu o paraíso de Caim. A tentativa de reproduzir, né, a imagem e semelhança do homem, né, um paraíso na terra. É óbvio que é irrealizável. Porque qual que é o plano de Deus? O plano de Deus é nós andarmos com Deus. Fora do paraíso você pode fazer o quê? Andar com Deus. Que é o que o sétimo da linhagem de Sete, que substituiu Abel, fez. Enoque diz lá, andava com Deus e Deus o tomou para si. Ele não morreu. Então ele não foi sujeito à maldição feita a Adão de que se comer do fruto vai morrer. Ele não morreu. Por quê? Porque ele andou com Deus. Então, o paraíso na terra é andar com Deus. Então, a tentativa do marxismo é justamente a de reproduzir, de alguma maneira, o Éden na terra. E tirar Deus da jogada. O que você vai acontecer? Você vai ter o paraíso de Lameque. As pessoas tendo orgulho de serem violentas, ou seja, de exercer domínio sobre os outros. E quem quer exercer domínio sobre os outros não pode ter pessoas ao seu lado. Então, a solidariedade, de fato, né, cristã, a caridade, a irmandade, né, ou seja, o outro como sendo igual a mim, que é o olhar cristão, este cara também é uma criatura e é vocacionado a ser filho de Deus também, some. Ou seja, é o meu orgulho. Ou seja, eu vou ser o cara que vou ferir as outras pessoas. Eu vou ser o construtor de tendas. Eu serei o homem. Ou seja, é um lugar das vaidades e do orgulho. Tô me lembrando do próprio é um lugar Stalin. satânico. Tô me lembrando do próprio Stalin. Pronto. No 3º episódio. Cara, que ele começa a matar, inclusive, pessoas muito próximas a ele. Ele manda matar todo mundo assim, porque ele falou, cara, esse cara vai tomar meu poder. Esse cara aqui vai Vira tomar meu paranoia. lugar. Não Vira sei o quê. paranoia. Ele sai matando todo mundo. Mas E tá agora, no documentário. Você tá falando que este cara é igual a mim? Uhum. E às vezes esse é o argumento do marxista. Este cara é igual a mim. Logo, o padre desce do altar. Tem que estar todo mundo no mesmo nível. Não, ele é igual. Mas a dignidade dele não é. É isso que eu queria que você comentasse. Aí, por exemplo, a dignidade do padre é diferente. Porque o padre, ele recebe
um sacramento, que é o sacramento da ordem, que o torna alguma coisa diferente. Tanto que você nunca deve chamar um padre pelo nome apenas. Por exemplo, o padre chama João, você nunca chama de João. Padre João. Porque aquilo é um nome dele, de fato. Né? Então, padre é uma designação pessoal e, vamos dizer, inalienável dele. É o padre fulano. Mesmo que ele seja excomungado, que destituam as ordens dele, que ele não possa ser sacerdócio, ele nunca deixará de ser padre. Não existe ex-padre. Sempre será padre. Se ele consagrar o segundo rito, vai se transformar em pão e vinho, em corpo, alma, sangue e divindade. Vamos dizer, a gente chama ilícito, mas não será inválido. Ou seja, ele não perde o poder de realizar os sacramentos. Ele perde a jurisdição, ou seja, o direito de fazer isso. Mas, ou seja, o padre ele tem uma dignidade diferente. Ele pode fazer as coisas em nome de Cristo. E a pessoa de Cristo realiza coisas por meio dele, coisa que nós não podemos fazer. Ou seja, o padre pode dar uma bênção para as pessoas em nome de Cristo, nós não podemos. O padre pode consagrar, nós não podemos. O padre pode, no caso um bispo, né, crismar, ele pode dar a extrema-unção, nós não podemos. Então, é uma dignidade diferente. E o problema da questão toda do padre estar acima de nós no altar, obviamente que tem uma questão prática de você visualizar melhor, que se estiver no mesmo nível fica ruim de ver, e porque o altar é um lugar alto em que se realiza sacrifício, que é uma figura do Gólgota onde Jesus foi crucificado. Precisa ser um lugar alto. A igreja que tem altar embaixo não entendeu nada. Ou seja, Jesus foi crucificado em cima de um monte. Eu fui para Jerusalém e vi lá como é que é um lugar alto. Então, obviamente, ele precisa ser nesta forma de montanha também. Assim como as leis foram dadas numa montanha. Enfim, montanhas têm muito a ver com as coisas divinas, né? Então é sempre um lugar alto. E é um lugar em que você tem uma certa reverência para quem está acima de você. Por isso que a arquitetura da igreja... Tem toda uma lógica nossa, pedagógica da arquitetura da coisa. Sim, é uma contemplação do divino, do claro, do meu céu, Deus do céu. alto. Exato. Agora você chega numa igreja, tem igrejas assim que estão em vários lugares, é uma coisa para baixo. Um galpão de A estacionamento. própria igreja de Nossa Senhora de Fátima que construíram agora... Ah, não. Olha, eu quase vomitei. Nossa, que Olha, bom encontrar alguém assim também. E o pessoal tá lá, nossa, que linda. Eu falei, gente, que linda onde? Nossa Senhora deve estar muito chateada com isso aqui. Eu entrei naquela igreja, porque é a igreja nova, né, que fizeram, né? Sim, A antiga é sim. maravilhosa. Mas eu entrei naquela e falei, pô, sabe o que eu percebi? Não tem nem via sacra. Eu falei, isso aqui e um espaço do comitê para o Partido Comunista é igual, porque é tudo de cimento. Exato. Uma coisa horrível, deplorática que implodia aqui. Iluminação Dizem branca. que até o projeto de Notre Dame lá de reconstrução também caminha por aí, tá? Ah, é mesmo? Eu não quero chorar aqui. Eu não tinha ouvido falar Bom, pelo menos disso. já não. conheci, graças a Deus ela tá vista. Ô, Bernardo, o que você diria para aquele bom e velho argumento do Jesus foi o primeiro comunista? Ele veio fazer uma revolução. Ele veio fazer uma revolução? Veio. Olha, eu diria o seguinte, se Jesus fosse fazer alguma espécie de revolução política, ele tinha escolhido Judas para ser o primeiro papa. Que Judas é o primeiro teólogo da libertação. Sabem disso? Não. Não, Que boa observação. Mas eu vou explicar por quê. E é muito simples. Judas era de uma facção religiosa judaica da época chamada Zelotes. E o que eram os Zelotes? Eles acreditavam que... Porque tinham várias teorias de como o Messias iria vir. Né? Os fariseus diziam, não, o Messias vai vir quando todo mundo cumprir a lei bonitinho, tintim por tintim. Né? Aí vinham os Zelotes e diziam, não, o reino de Deus só virá... O Messias só virá quando... Israel não estiver mais sob as amarras de um império, não estiver mais oprimida. Então era preciso... Roma cair. Exato. Fazer uma revolução social e derrubar o domínio ali, no caso de Pilatos, que era o governador da Judéia. Né? Vamos derrubar aqui... Palestina não existia, pelo amor de Deus, não era a Judéia. Então, vamos derrubar aqui o governo romano sobre a Judéia. E então, quando ele, obviamente, convive os 3 anos com Jesus, e ele vê Jesus fazendo aquilo, ele pressupõe que Jesus pensa igual a ele. Mas Simão também era zelote. Sim, sim. Né? Por isso que Simão pegou a espada para ir por cima do centurião. Só que Judas levou isso ao último grau. Sim. Quando chega próximo... Tem um episódio antes que é quando uma mulher, Maria... eu não lembro se é Maria Madalena, mas a Maria vem e começa a derramar óleo em Jesus. Aquele óleo que as pessoas dizem óleo de alabastro. Alabastro é uma pedra. Né? Ou seja, alabastro era o frasco onde tinha o alabastro é uma pedra branca. Óleo no alabastro seria, exato, então, né? Óleo no alabastro, exatamente. Era um frasco de alabastro contendo um perfume precioso. E esse perfume precioso custava 1 ano de um salário de um homem. Ou 2 de uma mulher, porque a mulher ganhava metade. Então você pensa, pegar 2 anos do seu salário e gastar num frasco de perfume... Para Bah. os pés. Então, pros pés.
E ela lavava e enxugava com os cabelos, né? O Judas olha isso e ele faz a pergunta do teólogo da libertação. Ou seja, tipo, Jesus socialista, é exatamente isso. Ele diz, Senhor, né, Jesus Cristo revolucionário, né, não seria melhor, né, nós pegarmos o dinheiro deste frasco, que é uma fortuna, vamos pensar em termos de salário de médio hoje brasileiro, sei lá, 30 mil reais, né? Vamos pegar este frasco de perfume aqui, por que ela está fazendo isso? Não, seria melhor vender e dar aos pobres. Jesus diz, não seria. Por quê? Porque ela está me preparando para a minha hora. Ou seja, ela está ungindo e preparando Cristo para o sacrifício. Ou seja, a morte é muito mais importante do que dar comida aos pobres. Isto é Jesus que está falando. Porque é óbvio. O que adiantava dar comida para o mundo inteiro e depois todo mundo ir para o inferno? Obviamente, porque Jesus olha as coisas da perspectiva da eternidade. Esses comunistas imbecis só olham as coisas a partir da imanência. Do materialismo, né? Exato. Então, faz muito sentido que a E Igreja aí, no Católica... final, por que ele traz Jesus? Porque Jesus não fez a revolução que ele queria fazer. Então ele se suborna por dinheiro. E aí, quando ele vê que Jesus não vai fazer, ele se vendeu, ele não se arrepende. Mas ele teve a chance de arrependimento. Porque quando eles estão em volta da mesa, Tá. João vem e pergunta para ele, Jesus fala, alguém vai me trair. João pergunta, quem é, né? Aí Jesus fala, né? É aquele a quem der o bocado. Mas na cultura judaica, como explica o Joaquim Jeremias, que era um historiador protestante, aliás, muito complicado algumas ideias dele, mas as análises, as pesquisas históricas dele são muito interessantes. Ele diz que no mundo antigo, quando você dava o bocado, que no caso ali era a Eucaristia, né? Era muito mais sério ainda, você está propondo a reconciliação com alguém. Então, se eu tinha brigado com a Laura, Rena, então... Lara. Lara, desculpa. Nada. Lara, eu pegava um bocado, um pão da mesa e eu dava pra você. E era um sinal de reconciliação. Vamos voltar a ser Vou amigo? pegar, inclusive. Isso, obrigado. Eu quero reconciliações. Vamos voltar a ser amigo? Se você comesse, era um sinal de que a gente ia voltar a ser amigo e ter perdão e tudo certo. Jesus dá o bocado pra ele e ele toma, mas não come. E aí a escritura diz assim, e imediatamente Satanás entrou nele e era noite. Foi o não a Cristo, sim a Satanás. Exato. Né? Porque, Oficial. se você for ver, Pedro também traiu Jesus como Judas. Porque ele era zelote. Ele trai Jesus, não trai? Ele não nega 3 vezes? Só que depois ele se arrepende. Então, Judas e Pedro são pessoas que tiveram mais ou menos a mesma história, mas fins diferentes. Por causa da penitência. Olha só. Então, Faz não, sentido, Jesus não é comunista. Mas, porra, pelo amor de Deus. Se ele fosse, ele não teria dito o meu reino não é desse mundo, ou os pobres sempre terão convosco. Mas isso então faz muito sentido o que você diz, porque frequentemente um dos argumentos da teologia da libertação contra a própria igreja é que não precisa daquele tanto de paramento, aquele tanto de coisa cara, aquele cálice caro, bonito e tudo mais. Mas isso tudo é o óleo antes da morte. A Deus o melhor. A Deus o melhor. Veja, quando Jesus Cristo foi instituir a Eucaristia e o sacerdócio na quinta-feira da Paixão, ele poderia ter feito de qualquer modo. Ai, vamos aqui muito hippies e fazer na praia, né? Botar flores na cabeça. Não é? Gratidão. Gratiluz, gratitude e tal. Ele não poderia ter feito, por exemplo, hashtag e tal, né? Vamos aqui e tal. Hashtag Oxa. Hashtag Oxa. Hashtag partiu vinho. consagrar. Gente, não, o que ele faz? TBT. Vocês vão pegar um lugar especial pra mim. Que é o cenáculo. Você pode visitar lá em Jerusalém hoje. Infelizmente ficou um bom tempo na mão dos muçulmanos. Mas vocês vão pegar um lugar especial e nós vamos então ficar sozinhos. Ou seja, era uma cerimônia num local dedicado, privada e conduzida por alguém. Porra, isso é a missa. E com palavras exatas, em que ele disse, fazei isto em memória de mim. Ele diz, isto é o meu corpo, etc. Ele diz todas as palavras. Ele diz, vocês vão fazer isso em memória de mim. A palavra correta na tradução seria memorial, que é a continuação perpétua daquilo, certo? Então, ou seja, ele estava ensinando e mostrando como tem que fazer um lugar reservado, com ordem, entendeu? Tem as espécies corretas, é o pão, é o vinho, tem que repetir as palavras certas. Tem toda uma história para contar. Tem todo um rito para ser realizado. Então, não é bagunça. Então, por que a igreja são tão bonitas? Meu Deus do céu, porque Deus é lindo. E o melhor para Deus, ou seja, nós temos que espelhar para as pessoas. Ou seja, por que as pessoas não visitam a igreja protestante, essas igrejas de parede preta e tudo, church?
Por que as pessoas não visitam? Porque parece qualquer lugar. Se amanhã virar o Magazine Luiza... Qualquer lugar de mau gosto, de mau né? gosto ainda. Pô, até então, rola, nem pra exato. falar que é de Beleza mau gosto. importa, né? Puta merda. Entendeu? Aí, pô, porque eu cheio de amigos protestantes, nossa, eu fui pra Roma, entrei no Vaticano, que maravilhoso. Eu falei, então, né? Traz uma coisa boa, não traz, então. Você sabe que o André Frossard, que foi um grande comunista na França, ele se converteu entrando numa igreja em Paris? Sério? Com, acho, uns 19, 20 anos. E tem a história, Deus existe, eu encontrei isso. Inclusive, isso foi importante na minha conversão para a Igreja Católica. Um livro traduzido pelo Carlos Lacerda. E ele foi ajudar um amigo dele, da carona, né, para um amigo dele que queria ir para a igreja. E ele, comunista, falou: pô, tu vai para a igreja? Ah, eu preciso ir e tal. Aí o amigo vai, começa a demorar. O amigo dele não. E quando ele vai, ele entra na igreja para buscar o amigo. E ele vê o altar paramentado para a missa. E ele vê uma vela acesa do lado direito, que ele não consegue descrever, mas ele diz que o candelabro era muito bonito. Ele ficou com o olhar fixo. E aí ele disse que falou: ali eu me tornei católico. Caramba. Por causa da beleza. Se fosse a igreja de Nossa Senhora de Fátima, não tinha acontecido imagina, isso, não. A gente ia entrado, Exato. Renato, a gente pode dizer, talvez seja uma pergunta retórica, né? Mas que a teologia da libertação, ela trouxe algo de bom, talvez? Alguma coisa a gente pode dizer que se salva daí, cara? Ou se existe alguma teologia da libertação que seja católica? Bonitinha. Né? Não sei, cara. Sem erro, alguma coisa católica, alguma coisa boa que dá para extrair. Olha, eu vou me utilizar aqui, vou lançar mão das palavras de São Paulo, o apóstolo, que dizia o seguinte: é bom que haja heresia no meio de vocês. Ele dizia isso. É bom que haja heresia no meio de vocês. Por quê? Porque isto vai testar a sua fé. Vai testar o seu faro para a verdade. Então, se você for ver a história do cristianismo, é a história das heresias. Por que houve os concílios? Por causa das heresias. Então, o concílio de Nicéia para resolver o arianismo, o concílio de Constantinopla para resolver o arianismo e outros problemas em relação ao Espírito Santo. Por que houve o concílio de Constantinopla para resolver o problema de Calcedônia, para resolver o problema da natureza do filho? E depois definiu Nossa Senhora. O concílio de Éfeso para resolver o concílio de Trento para resolver o problema protestante. Concílio Vaticano I para envolver a questão relacionada ao Papa e etc. e tal, algumas questões litúrgicas. Então era sempre para resolver um problema. Ou seja, para combater algum erro que estava acontecendo. Certo? Então, o cristianismo nasce no embate. Uhum. Agora, quando você olha para a teologia da libertação e a tentativa que a igreja fez por meio do cardeal Ratzinger, ou seja, que foi, por assim dizer, o seu combate. Eu até tem uma aula muito boa que eu dei, infelizmente ela só está na minha plataforma privada, chama-se O Combate de Bento XVI, né? Contando toda a história dele de combate da teologia da libertação. Você vai ver que ele tenta fazer ali no documento de 1986, chamado Libertatis Conscientiae, ou seja, a liberdade da consciência. Ele tenta pegar a teologia da libertação, todo o esquema dela, e ele tenta limpá-la do seu conteúdo marxista, e, por assim dizer, inseri-la dentro da doutrina social da igreja. Mas, no final das contas, ela vira a doutrina social da igreja. Porque, assim, você acha que para cuidar dos pobres você precisa de teologia da libertação? Não. A igreja sempre fez isso. O Francisco de Assis e todos os outros, Santa Teresa de Calcutá, a Santa Dulce dos pobres, etc. E tal. Aliás, Santa Dulce dos pobres odiava comunista. Nossa Senhora, tinha pavor. Madre Teresa de Calcutá também. Ou seja, nós não precisamos disto para exercer essas coisas. O que ela contribuiu de fato? Eu li com muito apreço e muita admiração o livro que o Clóvis Boff, o irmão do Leonardo Boff, escreveu recentemente, publicou, há um ano atrás mais ou menos, publicado pela Eclésia, em que ele se arrependeu, por assim dizer, ter trabalhado pelo movimento da teologia da libertação, e escreveu um artigo em 2007 e depois tem um artigo inédito neste livro em que ele reflete sobre isso. Mas daí ele cita contribuições positivas. Eu digo, mas todas aquelas contribuições positivas, cuidado com o pobre, né, um olhar diferenciado. Feitas, né? Eu digo, já eram. O que ela criou de novo e que, assim, vamos dizer, nós não tínhamos, que não pudesse ser recuperado, que talvez pudesse estar abandonado ou deixado meio de lado? Nada. Nada. Ou seja, a árvore se pesa pelos frutos, correto? Se vê a qualidade dela pelos frutos. Que frutos ela gerou? Fim de vocações, fim de apreço litúrgico, perda da fé de muita gente, certo? Desprestígio da igreja perante a sociedade. Politização da fé. E, no fim, a perda de almas, meu Deus do céu, que é o pior de tudo.
Mas uma picanhazinha, um chimarrão na missa, Olha, pô, você há de... uma vez no interior de Minas. Pô, você é do sul. Uma picanha, mas não, uma porra não na missa. Uma vez eu tava no interior de Minas Gerais, no meio da pandemia, gente, aquele negócio terrível, e tava acontecendo uma missa privada numa casa. E o pessoal foi me convidar pra missa, e eu fui lá, e uma senhora, dona da casa, veio conversar comigo. Ela falou assim, olha... eu era freira na época do Concílio Vaticano II e por influência da teologia da libertação, aquela politização toda, eu abandonei a igreja, abandonei o hábito, tudo. Me casei, tive filhos, netos, etc e tal, todo mundo ali. E eu falei, nossa, que história triste, né? Ela falou, mas por influência do seu trabalho, eu entendi que a igreja que eu abandonei não era a igreja católica, era uma perversão que eles tinham feito dela. E faz alguns anos, uns 2, 3 anos, eu voltei para a igreja e hoje eu estou muito feliz, etc. Que coisa boa. Já com outra... outra pegada, outra entendeu? cabeça. Ou seja... Mãe de família. Muita gente abandonou a igreja ou achou a igreja uma babaquice, etc e tal, por causa dessa gente que, assim... E no final das contas, vamos dizer uma coisa bem séria. A teologia da libertação é um negócio brega. Você já viu alguma música, esses encontrinhos que ele faz? Joga a toalha na mesa, uns coquinhos. Com chocalho. Aí somos todos indígenas. Ah, cara, entendeu? Daí aquelas musiquinhas, sabe, do trabalhador e do não sei o quê. Meu, se você lê isso... Pô, parece aqueles artistas global fazendo musiquinha... Não, sabe o que parece americano que vai pra Amazônia? Que, entendeu? Ah, eu vou me integrar na natureza. cara. É artificial. É Uma coisa falso, que sempre... é uma impostura. Exato, exatamente. Artificial, falso, postiço, né? Acho que qualquer cristão sempre tem que perguntar assim, gente, se Cristo estivesse aqui, ele ia achar isso legal? Ele ia falar, nossa, tá no caminho certo, muito bem. Ele ia estar lá no meio, balançando esse chocalho desse jeito, com indígenas. Hashtag hóstia, cachaça. LGBT, né? Será que Cristo ia fazer isso, sabe? Parece e que o pior, não. não é só essa coisa horrível, estética e feia e que é errada liturgicamente, etc e tal. O problema é que isso tudo cumpre um propósito de enfraquecer, vamos dizer assim, a igreja de fato e usá-la para favorecer um movimento político. Eu digo, pô, não tem maior perversão do mundo. Bernardo, só para povoar o imaginário de quem nos está ouvindo, Sim. como você contou isso da cachaça e do berrante e tudo isso, porque eu acho que tem gente que tá ouvindo e tá falando assim, imagina que exagero, nem é desse jeito, sabe? Tô falando que há pessoas que devem estar ouvindo que estão pensando que isso é um exagero. Sim. Divide conosco algumas histórias que você tem visto dessa infiltração do comunismo na igreja. Olha, eu vou dizer pra vocês uma coisa bem séria. Dos 400 e alguma coisa bispos que existem no Brasil, não todos estão na ativa. Mas eu posso dizer assim, com certeza, uns 35% a 40% deles são da teologia da libertação. Uns 30%, 40% são de... É bastante coisa. É muito. São de uma linha assim, vamos dizer, mais carreirista, que é só ficar bem na sua posição. E tem uns 25%, no máximo ali, uns 30% de bons bispos. Acho uns 25%, 20%. Né? Mais ou menos essa é mais ou menos a conta. Tá? Por exemplo, se você quiser um grande exemplo de teologia da libertação, como eu imaginei que vocês iam perguntar isso, eu trouxe isso aqui. O que é isso aqui? Isso a cartilha principal da campanha da fraternidade. Tá mostrando aí? Deixa eu mostrar aqui pra Da campanha da fraternidade da CNBB. O que é isso? Toda quaresma, em vez de mandar a pessoa fazer oração, penitência e caridade, confissão, etc., a CNBB vem com essa história desde os anos 64. Né? O início dela foi muito bonito, porque era assim, vamos dar dinheiro, vamos ajudar os pobres, fazer isso um sacrifício na nossa quaresma. Depois isto se tornou uma coisa nacional, ela nasceu lá em Natal, depois foi incorporada na CNBB para todo mundo, para a Conferência dos Bispos do Brasil. Então, eles entregam estes livrinhos, mas eles entregam todos estes suplementos aqui que estão aqui. Então tem manual, círculo bíblico, via sacra, retiro popular, terço da amizade, adoração eucarística, catequese, até fraternidade na Amazônia, jovens, universidade, escola, ensino médio, família. Então 1000, vamos dizer assim, subsídios para você trabalhar isso aqui. Ou seja, qual que é a ideia? Que todo o catolicismo no Brasil celebre a quaresma deste jeito, certo? Certo. Então, o que eles fazem aqui? Não é? Depois no meu canal eu botei um vídeo explicando exatamente o que está aqui. Mas se você for ver aqui, a oração da campanha da fraternidade, ela é em si mesma uma cartilha comunista. Veja, se você diz assim, uma oração, que é um negócio seríssimo, você pediu um exemplo, tá aqui um maior do que esse, não sei. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça e paz, conforme a boa nova do Evangelho.
Pergunta, é possível construir um mundo novo? Mundo novo? Aqui? Aqui com justiça, paz e igualdade? Não. No mundo tereis aflições, não é isso? Jesus Cristo disse. Fiquem tranquilos, eu venci o mundo, mas este mundo vai ser um mundo de aflição. Portanto, o mundo de justiça, paz e igualdade não existe. O que eles estão pregando? Que mundo novo é este? Ou, por exemplo, viver a fraternidade humana aberta a todos. O que é isto? Eu tenho que acolher todas as pessoas? E, assim, ninguém precisa mudar de vida? Para além dos nossos gostos, afetos e preferências? Ou seja, amizade não é justamente gostar das mesmas coisas, preferir as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas? Sim. Quando você pede, por exemplo, aqui, você vê no final desta cartilha, uma das coisas que eles pedem que as pessoas façam é que elas, olha aqui, ó, promover as discussões dos grandes temas do momento, como migração e preconceito. O que é grande tema do momento, gente? É o que a mídia coloca em circulação, certo? Ou seja, vamos pautar a igreja pela mídia. Vamos pautar a igreja pelo falatório mundial. Em vez de obedecermos Jesus e ensinarmos a todo mundo, e de ensinai, nós vamos dizer assim, ficai e aprendei. Não é? Promover a democracia e paz, participando ativamente dos organismos de direitos humanos, buscando uma integração maior com os movimentos que lutam para construir um novo mundo possível. Que movimentos seriam esses, né? Rapaz! Foi esse martelo, MST, MTST, Boulos, essa coisa toda, a ONG, WWF, não sei o quê. Apoiar instituições públicas de denúncia de crimes de ódio e intolerância que circulam pelos países, isso aqui é maravilhoso, e pelos oceanos. Parece uma cartilha do PSOL. Mas é uma cartilha do PSOL. No final das contas é isso. Não é? Capacitar agentes do clero para enfrentar e responder aos discursos de ódios em suas atividades diárias, coibir concepções práticas e discursos, né? Discurso de ódio. Daqui a pouco tem gordofobia, quase, transfobia, xenofobia. Fraternidade e amizade social. Aqui, ó, fortalecer o ensino religioso nas escolas públicas e privadas com a experiência de conhecimento de pluralidade religiosa no Brasil, de respeito e de diálogo interreligioso e cultural. Porra, tu é católico. Você não tem que promover a fé católica? O que você está falando aqui? De reconhecer a experiência da pluralidade e respeito e diálogo interreligioso. Eu não respeito as outras religiões. Tanto que eu quero converter todo mundo. Eu respeito as pessoas, mas a religião eu não respeito. Você está errado, eu estou certo. Mas senão eu não ia evangelizar, certo? Não é isso? Por que você evangeliza? Se não houvesse uma certa, né? Não faria sentido evangelizar. Mas por que as pessoas vão evangelizar? Porque elas têm convicção de que a delas está certa e a do outro está errado, né? Por que você quer fazer o outro mudar de ideia, né? A não ser que tu tá de sacanagem. Mas se não tá de sacanagem, né? Eu presumo que você acredita naquilo, não é? Então, assim, esse é um negócio simplesmente absurdo. E, assim, tem críticas à cultura das armas, entendeu? Aquela coisa. Fala isso especificamente? Claro, contra o bullying, aqui também tem, entendeu? Tem... gente, isso aqui é uma coisa maravilhosa, entendeu? O sistema econômico que sobrevive a custas de sacrifícios humanos. Nossa. Não, é realmente muito triste. Só que a minha preocupação isto aqui é espalhado no Brasil inteiro. Agora, nós somos pessoas razoavelmente esclarecidas, certo? Mas e os rincões do Brasil? Então pega um padrezinho comunista, um animador de pastoral, qualquer coisa, e vai explicar isso aqui e vai encher a cabeça das pessoas. Só que isso aqui é feito uma vez por ano há 60 anos. É o lance de infiltrar. Exato. Há 60 anos eles estão fazendo isto. Então, assim, não é brincadeira. Dividir para conquistar. Exato, exatamente. É um negócio simplesmente aterrorizante. E por isso que todo ano, já tem acho que 6 ou 7 anos, eu pego toda vez esse livrinho e faço um vídeo ou vários no YouTube explicando para as pessoas, traduzindo em miúdos. Falando em livros, quais são esses livros que você trouxe aí? Eu ia perguntar isso agora também. A gente tá muito alinhado aqui, Laura Brenner. Muito iguais, né? A gente já faz esse programa, entendeu? Você respeita, entendeu? A gente faz esse programa, já estamos quase 100 programas quase 100, aqui, acho que entendeu? se brincar, esse aqui deve ser o centésimo, a gente tem que, eu perdi a conta dar uma conta já. A olhada. gente vai ver, mas, pô, tô chegando lá na Laura Brenner. Eu trouxe alguns livros para vocês, porque muita gente fica curiosa e a gente fala muito de infiltração comunista. Mas que raio de infiltração é essa? Ou seja, como é que as pessoas infiltram pessoas dentro da igreja? É um negócio meio complicado, se for pensar bem. Sim. E soa... Num primeiro oitiva, teoria da conspiração. Claro, pô, mas olha, se tem uma coisa que a gente aprende é que conspiração existe. Exatamente. Né? Eu digo o Júlio César que o diga, né? Então. Conspiração existe. Bom, é a história do Caim e Abel, né? Vem cá pro campo passear comigo. Sim, olha aqui, pá, matou o irmão, né? É da conspiração. Agora, este livrinho aqui maravilhoso, chama-se AA 1025, se quiser mostrar aí. Este livro é escrito por uma enfermeira chamada Marie Carré.
Aqui, ó, pessoal. Isto. Memórias de uma infiltração comunista na igreja. A história é o seguinte: ela estava andando na rua e viu um cidadão caído com uma pasta e ela resolve, obviamente, socorrer o cidadão, botar no hospital e o cara acaba morrendo. E eles vão olhar os documentos da pasta para descobrir quem que ele é. Quando ela abre a pasta, ela vê que, assim, cheios de documentos de reuniões, etc., do partido, mostrando isso na Polônia, tá? Eu se não me engano, era Polônia, no leste europeu. De como eles iam infiltrar e o que ele tinha que fazer no seminário, como ele tinha que convencer as pessoas de tal e tal coisa, como que ele tinha que dizer sobre tal e tal ponto da teologia. Era assim um guia do que você fazer como padre, que ele era já um padre, né, para começar a perverter a fé. Aí ela falou, esse negócio é muito estranho. Lendo os documentos, ela descobriu que o nome de agente dele, ele é um agente soviético, era AA-1025. AA, claro, está aqui abreviado em inglês, né? É de anti-apostle, ou seja, anti-apóstolo, ou seja, anti-Pedro. 1025 porque antes dele tinha 1024. Ou seja, essa é uma das histórias, né? Por exemplo, existe este livrinho aqui que é maravilhoso, chama-se Spies, Deixa eu mostrar. Espiões no Vaticano. A Guerra Fria da União Soviética contra a Igreja. Escrito por John Collier, que trabalhou na Central de Inteligência do Exército Americano. Bonita capa também. Muito bonito. Esse livro é excelente. Já é uma coisa maravilhosa. Quer olhar? Pode olhar. Uhum. E o John Collier, então, ele conta diversas operações que ele teve acesso e que ele viu por causa do Serviço Secreto Americano de infiltrações, como, por exemplo, o João Paulo II tinha o seu secretário de Estado, que é, vamos dizer assim, o seu primeiro-ministro, né, que era o Casaroli, que era assim, o braço direito dele, o homem diplomático, fazer política, etc. Que era um homem até muito capaz do que fazia. E o Casaroli tinha uma sobrinha, que era casada com um cara da Tchecoslováquia. Um dia o Casaroli está lá no seu Secretaria de Estado, ou seja, é onde tem as reuniões mais importantes da igreja, que se decidem as coisas mais centrais, e ela vem e oferece a ele uma imagem de Nossa Senhora, feita de porcelana tcheca, que é um negócio super famoso. O Casaroli fica muito agradecido, bota aquilo em cima de uma estante na sua mesa, na sua sala de jantar, e aquela imagem fica lá, e ela é descoberta 10 anos depois, tendo uma escuta que transmitia para a Embaixada Russa, que fica próxima à Secretaria de Estado. A sobrinha do secretário de Estado era agente da KGB. Isto foi comprovado pela polícia italiana, pelos carabinieri que apuraram o caso. Ela ficou dos anos 70 aos anos 80, transmitindo tudo que era dito ali. É disso que nós estamos falando. Ou seja, a sobrinha do segundo homem mais importante da igreja era comunista. Olha onde é que aqueles caras chegaram. Entende? É disso que nós estamos falando. Se você vê o caso, por exemplo, da Bella Dodd, que na verdade todo mundo chama ela de Bella Dodd, né? Esse era o nome comunista dela. Ela escreveu aquele livro chamado Escola nas Trevas, né? School of Darkness. E ela foi uma comunista de carteirinha. Ela era de família italiana, imigrantes nos Estados Unidos, mas o nome original dela era Maria Assunta, ou seja, Maria Assunta aos céus, né? Isabella, Maria Assunta Isabella. Ela é de uma família italiana, criada com toda a tradição católica, mas depois ela vai estudar no Hunter College, depois estuda na Columbia University e faz doutorado, na New York University e depois na Columbia. E ali ela é levada para o movimento comunista. E eu não vou ter que resumir muito a história dela, ela acaba sendo chefe do sindicato dos professores dos Estados Unidos, e ela era de carteirinha do Partido Comunista Americano, Estados Unidos. E o trabalho dela basicamente era assim, influenciar a educação e botar gente comunista no quadro de professores, seguindo a máxima de Lenin. Dê-me a educação de um país em 4 anos e a semente que eu plantar nunca mais será desarraigada. Essa é a frase clássica de Lenin. Né? Então ela servia a este propósito nos Estados Unidos, certo? Mas ela participando do movimento com tipos como Whittaker Chambers e outros, ela também testemunhou e também participou pessoalmente, segundo ela, da introdução de cerca de 1.000 a 1.200 padres comunistas dentro da igreja norte-americana. Isso foi atestado pelo testemunho que ela deu para o Fulton Sheen, para o testemunho que ela deu numa comissão oficial do Congresso americano e depois para as outras 2 pessoas sob juramento. Certo? Então, assim, estamos falando de uma pessoa. Ou seja, mas quando você vai ver, por exemplo, o caso aqui deste livro do Paul Kengor,
O Diabo e Marx, o comunismo e sua longa marcha de morte, falsidade e infiltração, ele tem um longo capítulo só contando a história de grandes comunistas que infiltraram ou fizeram danos à igreja nos Estados Unidos. Um deles ele conta a Bella Dodd, e o outro caso é do reverendo Harry Ward, que era mas ele era metodista, daí protestante, mas também a história da igreja protestante com o comunismo é basicamente a mesma, né? Bem parecida. Em que ele participava literalmente de movimentos sociais para influenciar, por assim dizer, o clima social da sociedade americana. Por exemplo, ele criou a sociedade, ele criou a American Peace, acho que era American Peace Organization, uma coisa assim, que ela era basicamente uma organização do povo americano, que era feita, tutelada por Moscou, pelo Partido Comunista, e que tinha um único objetivo, isso na época do Roosevelt, né, da Segunda Guerra. Os Estados Unidos não tinham entrado na guerra ainda, e aquela organização tinha sido criada por Moscou, por este reverendo, e basicamente o quadro era só padres e pastores, etc. O objetivo era pedir a paz, para fazer com que os Estados Unidos não entrassem na guerra contra Stalin. Por quê? Porque ele tinha feito... Desculpa, na guerra contra Hitler. Porque Stalin tinha feito o pacto com Hitler. Uhum. Isso durou 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando chega na metade de 41, quando Hitler ataca a União Soviética e rompe o acordo com Stalin, a organização, em vez de ser American Peace Organization, se torna American People's Organization. E o senhor Harry Ward, a Bella Dodd, que também ajudava nessa organização, e tantos outros, o Foster também, que era um outro comunista famoso. Não, agora é guerra. Nós temos que ir matar os nazistas. Não é? E eles, por meio dessa organização, começavam a colocar a pressão social para funcionar. Como a gente vê essas ONGs fazendo, e este trabalho bem semelhante. Mas tudo feito por gente religiosa. O que dá a cara de uma coisa muito sadia e boa. Sim. Quem vai desconfiar de reverendos e padres? Exato. Então, assim, exemplos como esse eu poderia dar uma pleiade para vocês de como isso aconteceu. Esses são alguns livros que eu trouxe como exemplo. Né? Mas eu acho que hoje em dia você não precisa nem mais infiltrar. Porque, por assim, as ideias já estão tão alastradas e fixadas na cabeça das pessoas que muitas vezes elas têm ideias da teologia da libertação que elas acham que são católicas, mas que no final das contas não são. Já estão enraizadas ali. A pessoa vai... Esse pensamento que você disse, por exemplo. É igual o feminismo também, Exato. cara. Que às vezes as mulheres que são de direita reproduzem argumentos e coisas que elas nem sabem que são feministas. Olha a riqueza do Vaticano. Por que não vender isso e não dá para os pobres? É a pergunta de Judas. Do primeiro teólogo da libertação. E, Bernardo, pra gente já se encaminhar pro nosso final aqui, eu queria uma mensagem final. Não sei se você tem mais alguma última pergunta, Lara. O assunto certamente renderia... Eu falo rápido, parece que eu falo mais. Não, mas foi maravilhoso. Não, mas deu pra dividir muita coisa, tá louco? Eu imagino que o pessoal de casa tenha aprendido bastante coisa também. E, claro, ajude a divulgar esse conteúdo. Muito importante também, né? Para as pessoas conhecerem, de fato, o que é essa coisa nefasta que está alastrando aí dentro da igreja, né? Principalmente dentro da igreja católica, né? Sim. Olha, não que a igreja protestante esteja salva disso, hein? Tá bem feio. Não, sim. E eu queria uma palavra final. A tua câmera tá aqui pra você poder falar. Ali, ó. Câmeras close, please. Uma palavra final. Pode falar, claro. E como as pessoas encontram você nas redes sociais. Sim. Tá lembrando só, aproveitando que eu já estou falando aqui, o pessoal, por que ele não para de falar? Ele tem que ficar fazendo merchan e aí isso aqui é uma empresa? Atrapalhando o nosso convidado, porque eu sei que vocês falam mal de mim no chat aí, entendeu? Porque eu sou o cara do merchan, entendeu? Mas eu tenho que aproveitar e avisar vocês que estamos com 50% de desconto em todos os nossos planos. Né? Inclusive no melhor plano de todos, que é o plano Premium, que além dos documentários originais, tem os cursos, cara, são mais de 90 cursos. Maravilhoso. Horas e horas e horas de curso. Tem curso, inclusive da Lara Brenner aqui. De gramática normativa. Inteiro de português. Você nunca viu um curso tão longo na sua vida. Falta, hein? Mais de 40 horas só do curso da Lara. Fiquei gravando quase 2 anos o curso. Tá vendo? Então, já terminou. Terminei. Você pode assistir de cabo a rabo e você vai conseguir garantir. O plano básico, Lara, tá saindo por menos de R$10. Então, ó, QR Code tá na tela, o link tá na descrição. Essa semana continua a história do comunismo. Semana passada a gente viu Marx. Essa semana agora, quinta-feira, episódio de Lenin. E semana seguinte, episódio de Stalin. Cara, tá maravilhoso. Esses são os 3 primeiros que a gente vai liberar de graça pra vocês. Mas os outros 3 que são, Fidel, Cuba, depois Leste Europeu
E depois China, que estão maravilhosos também. A gente já assistiu internamente aqui. Pessoal, vocês têm que assinar para assistir. Esses 3 vão ficar exclusivos só para os membros, tá? Então aproveita. Melhor hora para assinar é agora. Garante aí a sua assinatura, o QR Code na tela, link na descrição. Uma última palavra então, Bernardo, para a gente encerrar aqui com chave de ouro. Tá bom. Eu vou usar o Fidel aqui para como gancho. Você mencionou. Maravilhoso. Então. Não, eu sou Raulcito, que era muito amigo, inclusive, Que ele amava gays, inclusive, ele e o Che Guevara lá. Sim. Gostavam tanto que queriam vê-los mortos, né? Imobilizados. O Fidel Castro, quando foi apresentado a teologia da libertação a primeira vez, no começo dos anos 80, pelo Frei Beto, inclusive mora aqui em São Paulo, ele disse certa feita, o Fidel Castro, a teologia da libertação é mais importante para a revolução na América Latina do que o marxismo. O que ele está dizendo? Que a teologia da libertação não é marxismo? Não, ele está dizendo que a teologia da libertação tem uma eficácia muito maior, porque ela vai por meio da igreja e não apesar ou contra a igreja, certo? Então, vamos dizer, a minha mensagem final é justamente esta. Se você quer salvar o Brasil, você precisa salvar a igreja. Ou seja, saia da sua imobilidade. Mexa-se, faça alguma coisa. Não sei o que fazer, vai estudar. Faça o meu curso, faça os cursos da ABP, entendeu? Siga o meu conteúdo, depois eu vou dar o serviço, né? Como você pode me achar. Mas primeiro, informe-se sobre o problema. E depois haja, informe as outras pessoas. Porque, assim, basta que os bons não façam nada para que os maus triunfem. A lição é muito simples. Por que a teologia da libertação graçou, né? Tanto no Brasil, né? Sobejou de poder? Porque, obviamente, as pessoas se quedaram paralisadas, não fizeram nada. Foram deixando acontecer. Ou seja, por que eu sou tão perseguido? Inclusive, a CNBB publicou recentemente, a CNBB indiretamente, né? Publicou um livro, a Paulus, na verdade, publicou um livro que tem 50 páginas analisando minha vida, tentando entender por que eu sou ouvido por tantas pessoas. Né? E como eu sou de extrema direita, etc e tal. Mas, fascista. Obviamente, eles dizem cristofascismo. Já tem essa? Tem. Olha que legal. Achei criativo. Essa é nova. Eu, Padre Paulo, todos cristofascistas. Caramba, interessante. É bonito. Mas, ou seja, por que eles têm um desespero tão grande em pessoas como eu? Porque a gente está quebrando o silêncio. Ou seja, qual que é uma das fórmulas para o Gramsci ter sucesso que ele dizia? Qual que é um dos elementos essenciais para a hegemonia que ele dizia? É o domínio da opinião circulante. Quando alguém quebra... Controle, né? O controle. Ou seja, o consenso, né? Ou o senso comum, que era o termo que ele usava. Quando você domina o discurso, as pessoas vão pensar que não existe outra coisa, que era o que se achou há muito tempo. A igreja no Brasil é a igreja comunista. O peixe não vendo a água. Tanto que nos anos 80 e 90, se vocês perguntarem para os pais de vocês, ser católico e votar no PT era a mesma coisa. Assim como hoje na Rússia, aliás, há muito tempo, ser russo e ser ortodoxo é a mesma coisa. A identidade nacional é a identidade da igreja russa. Só que isto foi quebrado por série de ações, né? E mais recentemente, eu acredito que este mérito é meu, de ter trazido de novo esse assunto com toda a força, há 7 anos mais ou menos que eu venho falando disso, né? De ter quebrado esse silêncio. Ninguém se falava. Tava todo mundo aceitando como cordeirinho isso. Alguém viu o problema, pode até ficar indignado, mas não ia para cima. E como eu sou meio homem bomba, né? Até uma época um padre da CNBB me chamou de catolibã. Eu achei um excelente epíteto. Acolho. Eu recebo. Não é? Catolibã e cristofascista. São coisa bonita, são nomes horríveis, né? Mas, ou seja, busque fazer alguma coisa. Nem que seja apenas informar-se e informar os seus. Porque esses pilantras, esses usurpadores da fé, servos do demônio, só fazem o que fazem porque as pessoas ficam paradas. Então eles fazem os abusos, ninguém reclama, eles vão indo. Não é isso? O cara tá lá na porta da sua casa, você não faz nada. Aí ele vai andando no meio do quintal, um dia ele tá lá, tá transando com a sua esposa, tá comendo na sua mesa. É o No Caminho com Mayakovsky. Exato, poema. Exatamente. Exato. Ou seja, então não, você não tem direito de fazer isso. Na época medieval, os medievais, a igreja tinha tanto poder. Se um bispo falasse uma besteira, ou tinha algum escândalo, sabe o que ele fazia? As pessoas faziam quando ele passava na rua? Virava um pinico cheio de cocô e urina na cabeça dele. Jogava um sapato, era assim que tratava.
Bicho, enquanto tu tá falando alguma coisa que Cristo ensina e que a igreja ensina, etc., nós vamos respeitar você. Do contrário, eu não vou tratar você bem. Pô, você tá pervertendo a fé, eu vou te respeitar por quê? Eu chamo você de herege, de traidor. Ué, não é isso? Você entra na minha casa, tá na minha família e quer desgraçar a nossa vida? Você tá cuspindo na sua própria dignidade, você quer que eu te respeite? Eu não vou te respeitar. Eu, inclusive, vou te combater, que é isso que eu faço com essa turma. Entendeu? E eu sou incansável. Sabe por quê? Porque eu sou feliz. E pessoas felizes não param. Entendeu? E é porque você é feliz por causa disso. Exato, porque eu conheço Jesus. Tem coisa melhor do que isso. Agora, esses caras não conhecem Jesus. Por isso que eles são acabrunhados, eles não sabem rir. Entendeu? A maior marca do cristão é a alegria, a felicidade. É isso mesmo. Os santos sendo martirizados e rindo. É isso que a gente tem que ser, entendeu? É o Rei Leão, eu rio na cara do perigo. No final das contas é isso. E como as gente. pessoas te encontram, Bernardo? Bom, basicamente em todas as redes sociais, menos o Twitter, que o nosso querido STF já bloqueou e eu cansei de abrir outra. Né? Então nós temos o Instagram, que é Bernardo P. Kuster, com K. O YouTube, Bernardo Kuster também, mesma coisa. É basicamente essas duas as duas redes que eu Mas uso. qual que é a sua plataforma fechada? Chama-se o Bom Combate. Aí lá tem as minhas formações, né? Tanto Mas tem um link na bio, as pessoas acham tem fácil tudo, aí, né? tem. Minha formação de defesa da fé, que é basicamente um curso de apologética, né? Assim, modéstia à parte, o melhor que existe. E o único curso de teologia da libertação que não é comunista, né? Que são mais de 50 aulas, né? Sobre o assunto, e ainda tem vários bônus, E o inclusive. documentário, claro, no YouTube, né? Bom, exato, que já é um sucesso que eu estou transformando em livro. Oh, que beleza. É. Coisa boa. Se Deus quiser e o Luiz conseguir fazer com que eu termine a revisão. O nome é pro pessoal de casa achar o documentário no Eles YouTube. estão no meio de nós. Você vai lá 1 milhão e alguma coisa, 700, 800, não lembro quanto é que tava, de visualização. Que é um bom nome, inclusive. Né? Mas como eu confio na nossa audiência, Sim. eu sei que daqui a 5 dias, Sim. esse número vai estar em 2 2 milhões. milhões e meio. Bom, Tô otimista. Tô gostei. otimista. Jogou, hein? Jogou. Ó, pessoal de casa, Vocês hein? não me passem vergonha. Exatamente. Vocês Isso. assistam e compartilhem. Não só este Conversa Paralela, que foi maravilhoso, Com certeza. como os episódios do comunismo que estão disponíveis no YouTube, Claro. como o documentário do Bernardo. Então, é Isso. muita tarefa de Tarefa casa. de casa, ó. Já pega aí o resto da semana, final de semana, junto o papai. Maratona. vovô, A né? maratona, exatamente. Maratona Exatamente. BP e Bernardo Kister. E eu queria aproveitar, antes de encerrarmos também, eu preciso falar que lançamos, Lara Brenner. Diga. Nós somos incríveis. BP é incrível, entendeu? Uma Só te chama pelo iniciativa nome aqui da completo? Brilhante. Como é que é? Só chama pelo nome completo? Então, chama- É um Acho sinal de chique. respeito aqui. É um né? sinal de respeito. Lançamos um Instagram novo. Que negócio é esse? Ah, é verdade. Lançamos agora um Instagram exclusivo da grade de programação da Brasil Paralelo, onde vai sair o quê? Cortes de Exato. todos os programas, inclusive Bastidores. do Conversa Paralela, que é o melhor programa que vocês Obviamente. assistem, Como né? vocês podem constatar neste Obviamente. programa, Claro. exatamente. Estão me soprando aqui no ponto que é para eu elogiar o Jerônimo, entendeu? Que é o Jerônimo que criou essa ideia. Então, Jerônimo, um grande abraço para você. O Jerônimo é maravilhoso. Jerônimo, que é da Cristo Alegria, né? Aham. Da parte de Lá renovação do Pará. carismática, que me convidou lá para conhecer o evento dele. Demais, né? Muito legal. Então, Jerônimo, fica aqui publicamente o meu agradecimento. Aham. Entendeu? Sobre Programas BP, que é o @ProgramasBP, o Instagram novo dos programas. A gente vai ter bastidores, né, Lara? Vai ter, tipo, curiosidades comigo, com você, com os apresentadores, muita coisa legal, promoções, enfim, um monte de coisa vai rolar por lá. Então, não deixa de seguir e Não espalha pra deixe. todo mundo. @Programas BP. Beleza, e é isso. A gente se despede. Bernardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um baita programa. Obrigado. Que bom que você é incansável. Eu fico feliz. Incansável, gente. É terrível. Só mais uma história. Uma vez eu tinha trabalhado o dia inteiro, gravado programa, dado entrevista, trabalhado o dia inteiro, e ainda cheguei em casa, dei uma aula à noite. Tenho uma aula de catequese toda quinta-feira à noite para jovens, né? E estamos estudando Gênesis agora, eu tava dando aula. E aí eu cheguei e deitei na cama, assim, do lado da Glória, minha esposa, maravilhosa. E daí falei assim: nossa, meu amor,
Não, eu não tinha deitado ainda. Eu entrei no quarto e falei, nossa, meu amor, eu tenho energia pra conquistar o mundo. Daí ela falou assim, foi o seguinte, só toma um banho antes. Aí eu tomei um banho. Desmaiou. Morreu. Exato. Então não é tanto assim. Mas é por aí. A gente percebe. Bernardo, muito obrigado por você. Eu que agradeço. Muito Obrigado. bom, Bernardo. Muito Obrigado. obrigado. Muito bom conversar com vocês. E obrigada a você que nos acompanhou. Ah, mais sim, uma ó. vez. Beijo do gordo. Valeu. Beijo do gordo. Valeu.